Bom dia a todos. Nós estamos inaugurando aqui uma nova era nas lives do Instagram, graças ao Dr. João Vitor. Né? Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu abrir aqui rapidamente as credenciais de todo mundo que está aqui junto hoje, que é uma galera realmente muito profissional que está aqui. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu queria apresentar, então, vamos começar pelo Marcelo Cardoso, né? Médico cirurgião geral e trabalha com medicina baseada em evidências e dentro do paradigma evolutivo. É um entusiasta e praticante do estilo de vida paleo e primal, né? Primal. Muito legal, seja bem-vindo, doutor Marcelo. Estamos também com o doutor Eurípides, né? Doutor Eurípides, cirurgião geral e coloproctologista, faz também colonoscopia e fisiologia no retal e também trabalha com modulação intestinal. Seja bem-vindo, doutor Eurípides. Aí nós temos também a doutora Luciana Sampaio, né, gastroenterologista funcional, integrativa e da modulação intestinal. Trabalha com o equilíbrio dos quatro pilares para o ser inabalável. Gostei desse título. Seja bem-vinda, doutora Luciana. Temos a doutora Ana Marta, né, diretamente de Teresina, cirurgiã geral e endoscopista. Seja bem-vinda. Temos a Maíra Soliani, né, que é médica anestesista e que utiliza jejum terapêutico para tratamento de doenças metabólicas. Ela que teve a possibilidade de fazer um estágio com o Dr. Jason Fung lá no Canadá. Seja bem-vinda, doutora Maíra. Obrigada. Estamos também com o doutor Adolfo Duarte, médico clínico dedicado à prática ortomolecular. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Doutor João Vitor também está aqui na área, nosso médico e biohacker, né? E eu, que estou aqui, que sou o Henrique Altran, sou acadêmico de nutrição, né? Deu um jeito de criar esse movimento, acho que a gente está indo num caminho muito legal, e que sou autor do livro do e-book Cozinha Ancestral. Bom, sejam todos muito bem-vindos a essa nossa live, onde o nosso objetivo é conversar um pouquinho sobre fazer uma análise crítica, né, dessas recomendações que a Organização Mundial da Saúde mandou para todo mundo, né, nessa semana. A gente capturou algumas imagens do Twitter, acho que o Dr. João Vitor vai conseguir colocar na tela para alguns de vocês. E a gente vai começar conversando um pouquinho sobre essas recomendações. Né? Bom, eu tinha separado aqui as imagens, né, para a gente poder conversar sobre elas. E, Dr. João, você consegue colocar aí na tela a primeira imagem? Para o pessoal, show. Nessa primeira imagem é uma orientação básica, né, que a gente tem, que é ter uma dieta balanceada, né, todos os dias, que forneça todas as vitaminas, todos os minerais, fibras, proteínas e antioxidantes que o nosso corpo precisa para ser saudável, com um sistema imunológico forte e para diminuir o risco de doenças crônicas e doenças infecciosas. Né? Essa é a orientação geral que a OMS jogou aí nessa imagem. Quem gostaria de comentar alguma coisa a respeito dessa imagem e dessa orientação? Oi, Henrique. Henrique, eu queria comentar uma coisa, porque ontem, quando a gente estava repassando ali no grupo as orientações, não pôde vir à minha memória uma coisa que aconteceu há um tempo atrás, que eu tenho uma conhecida minha, próxima, que ela é jornalista. E ela foi contratada uma vez por uma academia para fazer propaganda assim, da academia, fazendo uma coluna no jornal sobre saúde, sobre o senso comum, assim, para ajudar as pessoas que participavam daquela academia. Só que ela não tinha nenhum preparo assim, com relação ao senso crítico dos estudos e muito menos sobre conhecimento nutricional. E aí acontecia essas coisas como acontece nesse pôster, porque o que acontece? A impressão que dá é que realmente um estagiário que não tem nenhum conhecimento, assim, não tem nenhum senso crítico, procura na internet informações sobre saúde, cola e isso vai para a OMS e fica sendo a orientação padrão para a população. Eu ontem, porque assim, ó, de novo, equilibrada, as mesmas palavras-chave, assim, dieta equilibrada, imunidade, tudo a mesma coisa que sempre se escutou. Então, essa é a primeira coisa, assim, não parece ser feito, esse documento não parece ter sido feito por especialistas e parece um estagiário que pega o que já está pronto e só repete, como a gente vai ver no resto do material.
E a outra coisa que eu pensei é o seguinte, ó, tu imagina que nós estamos aqui, médicos, estudantes de nutrição, pesquisadores, por que se tornou necessário a gente fazer uma reunião no Instagram para discutir um documento que fala sobre saúde e alimentação? Porque realmente até hoje se mantém as mesmas orientações sem nenhum senso crítico, de modo que pessoas fora do ciclo que deveria tomar as condutas têm que se reunir para discutir numa manhã de domingo o quão estranho é seguir repetindo as mesmas orientações. Então, se a gente só pegar essa primeira parte, só daí já dá para discutir todo o resto. Porque, de novo, as mesmas orientações gerais que sempre foram dadas no colégio para as crianças, nos consultórios de nutricionistas da década de 80 e agora num documento que vem para ajudar as pessoas numa pandemia. E é Eles só não colocaram a pirâmide, né, Marcelo? Eles só faltou colocar a pirâmide ali. Justamente. Mas o que eu queria falar... colocar a pirâmide desenhada. inicial, né? Aquela mais antiga de todas. Aquela de 77, a pirâmide de 77. Mas assim, o que eu queria Pessoal, propor... não poderia ser mais genérico isso. Se a gente pegar o que está escrito nesse primeiro slide, algumas coisas a gente tem que concordar. Realmente, cuidar de uma dieta, uma boa dieta balanceada, que isso a gente vai falar sobre os detalhes nas próximas, mas realmente... cuidar da sua dieta tem um impacto muito grande no seu sistema imune. Então, assim, a importância de se preocupar com o que você vai comer na pandemia, realmente é muito importante que a gente tome cuidado. O problema é o que a gente vai comentar dos próximos, mas, em termos, assim, se a gente for detalhista, sobre esse slide, a OMS tem razão. Sem dúvida. E puxando aí o gancho para o que a Maíra falou, realmente, assim, as orientações não... pelo menos até agora, né, não é que é errada, mas é muito pobre diante de tantos artigos que a gente tem contundentes em relação a outras coisas, principalmente em relação à imunidade. E quando se joga assim, você tem que ter uma imunidade boa, o leigo não sabe o que é isso. E nós que estudamos, que vemos artigos, vemos o que é uma imunidade boa, o que é tratar o intestino para ter uma imunidade boa, isso não se é falado. Então, é isso que incomoda, quando os profissionais que estão estudando, estão entendendo e estão falando o que é ter uma imunidade boa, eles estão sendo cortados. Eles estão querendo que faça a gente não falar sobre isso. É isso que eu não entendo. Eles colocaram uma coisa genérica e quando falar de imunidade, ter profissionais que estudam sobre isso, falar, e eles simplesmente tiram o poder dessas pessoas que têm autoridade para poder falar. Exato. Eu interessante. Eu tenho que concordar. É que essa imagem, quando você olha para a imagem, ela, como a doutora Maíra falou, ela tá cheia de verdades de que realmente a gente deve se ocupar com a alimentação. Mas você observa no canto inferior direito que você só tem vegetais. Então você tem um viés de cara logo, um viés vegano. Um viés vegetariano, vegano. Um viés vegetariano, um viés vegano muito forte. Né? Não tem uma imagem, nem do peixe, que o pessoal diz que é o foco principal de proteína da dieta mediterrânea, você tem nessa imagem. Quer dizer, é só vegetais, como se nós não encontrássemos uma boa nutrição nos animais. Isso é uma coisa que eu observei logo de cara, porque eu fico sempre muito atento a isso. Na verdade, eles fazem uma concessão, né? Você vai ver os textos nos próximos slides, eles até concedem e falam no nome origem animal. Só que eles vão, tipo assim, você pode comer origem animal. Se eu não me engano, é 140 gramas, né? Só que só de, ou é 120 ou é 140, e só de grãos eles mandam, tipo... 30 grãos de grãos. Vamos comentar os próximos, então, porque esse primeiro é muito genérico. Tem muita coisa para a gente falar. Orientação que não orienta nada. É verdade. Então vamos para o próximo. O próximo, dentro da nossa ideia, deixa eu ver aqui. É exatamente o que fala agora apareceu ali. Eu consegui colocar agora no meu Instagram também. Não sei se está eu não tô mas eu não quero cobrir ninguém.
Henrique, você pode ler para mim porque eu não consigo ver o slide. Como em casa. O próximo é de casa, né? Comer em casa para reduzir a taxa de contato com outras pessoas e diminuir a chance de ser exposto ao Covid-19. Manter uma distância de pelo menos 1 metro de outras pessoas e sempre que possível longe de espaços lotados, né? De espaços muito tumultuados, como restaurantes e cafés. Com muitas pessoas que tenham muitas pessoas indo e vindo, não conversar, não pegar nas pessoas, né? Não cumprimentar as pessoas e lavar sempre as mãos e as superfícies, ter garantia que elas estão bem limpas e desinfectadas e tem uma regularidade nessa desinfecção. Quanto a isso não tem, quanto a isso não tem o que discutir, né? Não tem muito Essa orientação Eu padrão. Eu só acho que isso deveria ser Rotina. uma rotina, né? Não só por causa Esse é o do normal, Covid, né? Mas eu acho que eu sempre tento recomendar mesmo para os meus pacientes, para todos, que a gente volte para a cozinha, sabe? Que a gente faça disso uma atividade familiar prazerosa, porque na nossa casa a gente sabe exatamente que ingredientes a gente está colocando, a gente coloca amor ali na hora de estar, né? Isso é tão legal, então acho que isso vai ser um dos benefícios aí que a gente vai colher com esse aprendizado, né? Sabe que eu converso sempre sobre isso com pacientes, porque essa é uma orientação padrão, assim, a gente produzir a própria comida e comer com a própria família, essa é uma coisa tradicional. Mas é incrível como muitas famílias, muitas mesmo, eu não tenho esse dado, assim, mas a maioria das famílias tem por rotina não preparar a própria comida. Quando se sugere isso, ainda vem aquela, mas passar mais trabalho é mais difícil, mais tempo, essa realmente não é a rotina. E com certeza, acho que teu comentário foi ótimo, assim, se a gente puder trazer isso para o normal, porque cozinhar em casa, preparar a própria comida, como diz a doutora Maíra, é um hábito angular capaz de modificar outros hábitos. A gente começa a cuidar mais do ambiente familiar, da casa, tem outros benefícios e faz parte de um estilo de vida saudável. Isso com certeza é indiscutível, né? Exato, e isso eu achei um aspecto positivo também da recomendação da OMS, porque tem muita gente achando que porque é lockdown, você tem que pedir no iFood e não a sua própria comida. Então, em termos de saúde, o recomendado é que você faça a sua comida em casa e aprenda com a pandemia que você vai economizar muito mais fazendo a sua própria comida, você vai saber o que está comendo e o risco de contaminação que existe oral-fecal vai diminuir porque você que está preparando a sua própria comida e você higienizou seus vegetais, etc., antes de cozinhar. Então, nesse aspecto, achei positivo da OMS colocar uma mesa com a família comendo e preparar os seus próprios alimentos. Então, eu acho que é sempre uma janela de oportunidade a gente aprender com crise e aprender a se virar na cozinha. Ninguém precisa ser chefe de cozinha, fazer igual a Rita Lobo propõe, desgourmetizar. Você não precisa fazer comida de chefe. Você fazendo o básico e o simples funciona. Faz um prato de ovo com bacon e alguma coisinha a mais para enfeitar. Uma comida rápida, fácil, você faz em uma frigideira, você já está resolvendo sua vida e comendo direito, e nutrindo o seu corpo com o que você precisa. Até porque comida de verdade é comida e tempero e está pronto e fica muito bom, né? Como diz o Souto, carne boa é carne, sal e está feito, está muito bom. Então, realmente, minimalismo é muito bem-vindo, né? É prático, né? Você acaba agregando, você coloca as pessoas da família ali para ajudar, e é mais um momento de interação. E eu digo mais, assim, não só o preparo do alimento, mas o que eu tenho feito agora nessa quarentena, que eu ganhei de um paciente até, eu ganhei um kit para fazer brotos. O negócio é fantástico. Minha filha ama brotos, a gente sempre comprava e é muito fácil de fazer. É muito legal ver que você põe uma sementinha e em 5 dias você tem uma bandeja cheia de brotos, né? E é top. Você faz um grelhado e come uma salada com brotos, mais sementinhas, pô, já tá ótimo, né? E você incluir os familiares nesse hábito de preparar os alimentos. Muito importante. Eu também tenho filho pequeno. Eu falo para minha filha, vai lá buscar o alecrim. Eu moro numa casa, então ela sai, ela já sabe. Ela tem 3 anos. Ela já sabe qual é o alecrim, às vezes nem meu marido acerta. Lá pega o alecrim, traz, aí ela coloca na berinjela, a gente põe no forno, quando ficar pronto, ela vê o alecrim assado e tal, então isso é um aprendizado
e inclusive de incluir na cultura das crianças, manusear alimentos, preparar os alimentos, brincar de cozinha, de mentira. Eu tenho um filho homem, pequenininho, ele brinca de panela, de forno, etc. Eu acho fundamental que a gente coloque as crianças na cozinha, porque lugar de saúde não é na clínica, não é no hospital, é na cozinha. Então, isso é positivo que a OMS trouxe nessa cartilha aí. Perfeito. Uma coisa que eu Fazer queria... só um comentário, pessoal, rapidamente. Fala, Que, na verdade, isso é um resgate, né? Vamos lembrar que quando a gente era criança, pelo menos a maioria de nós aqui, nosso costume era comer em casa. Essa coisa de comer fora, pedir comida, isso é relativamente contemporâneo, assim, mais recente. E eu acho que o iFood nunca teve uma propaganda tão bem feita quanto esse momento de crise. Verdade, verdade. E é uma coisa interessante essa questão, porque você consegue envolver toda a família, e como a minha namorada, que é chefe de cozinha, né, ela fala, esse momento, esse ritual de preparar o alimento, ela costuma dizer que, para ela, começa na hora que você vai escolher os insumos, né? Começa na hora que você vai escolher a fruta, a carne, lá no açougue, lá na feira. Então, quer dizer, eu acho que esse resgate é um resgate muito importante. Eu acho que nesse slide aí, a OMS acertou. A gente que faz a modulação intestinal, esse slide, querendo ou não, frisa um dos princípios da modulação intestinal, que é o Mindful Eating, né? Sim. Bem clara aí. Eurípides, o teu som tá um pouco baixo, pelo menos para mim. Não Ele sei. está falando sobre mindfulness, Abaixo. pessoal, que é fundamental. Muito importante, doutor Eurípides. Muito legal, muito bem lembrado. Melhorou. Né? E essa coisa de preparar, né, a família para sentar na mesa, e tem gente que faz uma oração antes, tem gente que passa por toda a cadeia agradecendo. Isso também é muito legal, né? Porque coloca já, eu brinco que é tipo, você faz um telefonema lá pro trato digestivo, olha, vai preparando aí minhas enzimas, porque vai chegar comida, né? É um jeito de avisar, né? Não trazer o negócio de surpresa. É legal pensar Muito assim. bom, muito bom. Tem uma pesquisa também que mostra um dos fatores de redução, agora eu não lembro as porcentagens, mas de delinquência juvenil era justamente fazer 3 ou mais refeições em família. Então, assim, vamos aproveitar e recuperar também isso, né? Essa questão de fazer uma coisa tão simples que é a refeição em família, que pode ter um impacto em questão de valores pessoais, a ponto de ser uma das medidas mais eficazes de redução de delinquência juvenil. É uma coisa assim fantástica, né? E uma coisa que eu ia falar em relação a essa questão do mindfulness e tudo isso é que, como eu gosto sempre de conversar com o Dr. Marcelo, tem tudo a ver com a nossa questão evolutiva, né? Porque o momento de se alimentar, o momento da refeição, sempre foi um momento de muita satisfação, de muita união daquela tribo, vamos pensar assim, né? A gente estava sentado ao redor da fogueira, a gente estava preparando o alimento, então era um momento de comunhão. Isso que a doutora Luciana falou da oração, dessa congregação, é algo que hoje a gente está conseguindo fazer muito mais, né? A gente não está mais uma pessoa comendo em casa, outra pessoa comendo no restaurante, outra assistindo televisão, outra, a gente está mais unido dentro dessa perspectiva. Eu acho que isso é muito bom. É isso aí. Não tenha dúvida que realmente, Henrique, certamente agora, depois que a doutora falou, me passa um filme na cabeça. Certamente desde o preparo, da procura pelo alimento, preparo já muito antes. Então, certamente isso tem impacto nos processos digestivos e metabólicos. Com certeza, essa parte histórica ela está bem enraizada e certamente repercute, com certeza. Isso é muito legal. Muito legal. Vamos para o próximo? Henrique, o próximo já tem... João, fala. Só atualizar vocês aqui dos comentários, mas tem um tanto de gente aqui no comentário falando que está preparando um almoço em família, que está começando o churrasco em casa. Que legal. Show de falando bola. sobre a questão de relaxamento, que é cozinhar, né? O celular na mesa, que realmente é uma coisa que atrapalha também, né? E, por último, esse período de isolamento, de distanciamento, as pessoas passam mais tempo em casa e aumentam a frequência alimentar, o que também não é muito legal, né? Verdade. Isso daí eu gostaria de comentar especificamente, porque é um sinal de alerta. Tem uma coisa que a gente precisa pensar.
Um corpo bem nutrido não sente fome toda hora. Se você está querendo comer toda hora, provavelmente a sua despensa está cheia de alimentos que prejudicam a sua sensação de saciedade e inflamam o seu cérebro, aumentando a sua busca por recompensa alimentar. Então, não dá para a gente, num período de estresse, de confinamento, encher a despensa de tentativas de armadilhas para destruir a nossa saúde, a nossa regulação de apetite. Então, a gente precisa ter consciência que os alimentos estimulam o apetite. Se você está escolhendo errado os seus alimentos, a sua fome está aumentada. Então, menos é mais de verdade. Se você melhorar a qualidade do que você está comendo, você vai diminuir o seu apetite, vai comer menos vezes ao dia e vai, inclusive, economizar. Financeiramente falando, você vai comer menos e gastar menos com menos bobagem. Então, isso é muito importante que você preste atenção. Se você está tendo fome o tempo inteiro, você está comendo errado. E a gente vai comentar nos próximos como você pode estar comendo errado e como você deve estar aumentando seu apetite escolhendo as coisas que provavelmente a OMS recomenda. Inclusive, Maíra, quem não é acostumado a fazer atividade física e começa a fazer, fala, nossa, agora que eu comecei a fazer atividade física, eu chego em casa e quero comer o mundo, né? São pessoas que já estão habituadas com essa dependência do carboidrato, que é o que te dá aquela vontade de comer o tempo todo. Inclusive agora, eu não sei se vocês estão sabendo, está tendo o Arnold Conference online. Eu estava participando até agora, que teve a palestra da doutora Louise Burke, que é uma das renomadas aí para falar da high fat, e inclusive em esporte, né? É o que ela trabalha. Imagina na pessoa, se no esporte consegue dar essa energia para fazer uma atividade a longo período, imagina para quem não faz nada, né? Que energia que não daria. Daria muito mais energia você ter uma dependência da gordura e não do carboidrato. Mas isso requer tempo, orientação, bons profissionais fazendo isso e não simplesmente sair seguindo aí orientações até de pessoas como nós que falamos às vezes aí nas mídias sociais sobre a importância da gordura e a pessoa acaba incluindo a gordura sem mesmo retirar o carboidrato, que é o pior, né? O pior é isso. E as gorduras também não são iguais, né? Que é super importante. Porque qualquer gordura, a gente vai até falar, porque a OMS, como ela está baseada em recomendações que vêm desde a década de 70, eles esqueceram de se atualizar, eles estão recomendando alguns tipos de gordura que fazem mal para a sua saúde. É por isso que essa live é tão importante, pessoal. Prestem atenção, porque não são todas as gorduras que são boas, e a gente vai falar sobre isso, né, Henrique? Isso, agora nesse próximo slide a gente já consegue falar um pouquinho sobre essa questão das gorduras, mas principalmente eu acredito sobre a questão da composição do prato mesmo, né? Que esse slide aqui, eles só fizeram pegar a pirâmide alimentar e distribuíram em quantidades, né? Em pedaços. Né? Então ele coloca o quê? Ele coloca que nós devemos comer diariamente 4 porções de frutas, né? Precisamos comer 5 porções de vegetais, no mínimo 180 gramas de grãos e 160 gramas de carnes e feijões. Tá? Ele sugere aqui que carne vermelha seja no máximo 1 a 2 vezes por semana e frango, né, seja de 2 a 3 vezes por semana. Então, comentários a respeito disso aí. Não, eu vou Peguei as pedras. A mim me dá um pouco de nervoso, porque provavelmente eu não vou sobreviver essa pandemia. Tá bom para preparar a gente para o abate. Se a questão for preparar para o abate, tá ótimo. Vai ficar todo mundo bem gordinho para o abate, né, doutor Adolfo? Exatamente. Vamos começar pelas frutas? Vamos começar pelas frutas? Vamos lá, doutor. Eu acho que fruta é um assunto muito polêmico e a gente tem que falar sobre elas. A gente aprendeu que comer muitas porções de frutas é saudável e a gente precisa da fruta como fonte de vitaminas e sais minerais. Acontece que as frutas, elas acompanham, junto com as vitaminas e os sais minerais, elas acompanham um componente que, se a gente abusar dele, ele é tóxico para o nosso corpo inteiro, que é a frutose. A frutose, mesmo você sendo magro, a gente tem um limite diário que tolera de frutose para que você não fique
E qual que é o problema? Misturar frutas com o resto de todos os alimentos processados que você come ao longo do seu dia, você está aumentando a sua quantidade diária de consumo de frutose, e isso aumenta a sua gordura visceral, aumenta a liberação de citocinas inflamatórias, e isso durante a pandemia é péssimo. Por quê? Porque aumentar a citocina pró-inflamatória piora a sua capacidade de combater o vírus. Então, diretamente, frutas não são uma boa estratégia, como você não é obrigado a comer nenhuma porção de fruta por dia para ser saudável. Era o que eu ia comentar, Maíra. Acho que até antes mesmo da questão da frutose, a gente tem que comentar assim, então, qual é a real necessidade? A necessidade do consumo da fruta. Porque o que tem que ficar claro é que a necessidade é zero. Ah, mas e os fitonutrientes? Bom, se eu quiser buscar fitonutrientes, que por acaso tem em frutas, eu posso buscar em outros vegetais de baixo amido, por exemplo, sem ser exposto a uma quantidade maior. Exato. Então, eu acho que a necessidade já peca no quesito necessidade. A gente vê os profissionais sempre dizendo assim, pelo menos 2, 3 porções de frutas, mas baseado em quê? Porque não tem nenhum nutriente essencial. Quem tem uma dieta densamente nutritiva não depende de nenhum nutriente que vai vir exclusivamente de frutas. Então, da onde vem essa necessidade aumentada do consumo de frutas? Não faz o menor sentido. Exato. Oi, Luciana. Ora, o que você adapta o seu paladar para um paladar mais doce, que acaba deixando a pessoa com mais vontade do doce. E, dependência, né? Mesmo, né? E acaba criando, né? Assim, eu vou só criar um contraponto. Ana, eu não sei se você vai falar a mesma coisa que eu, mas assim, eu acho que a gente não pode também colocar as frutas como o problema da alimentação, né? As pessoas que realmente estão com essa inflamação não foi porque consumiu muita fruta. Com certeza. Foi porque consumiu frutose a custa de industrializados. Então, assim, não vamos confundir também, porque às vezes a gente está falando aqui, a gente está se entendendo, mas as pessoas que estão assistindo talvez não estão entendendo. Uma coisa é a frutose da fruta, outra coisa é a frutose de industrializados. A partir do momento que você consome a frutose em excesso, principalmente vindo de industrializados, porque tudo de industrializado que é adoçado normalmente é com xarope de frutose. E isso acaba tendo até uma intolerância à frutose que vem até da fruta. Aí que vem, nossa, mas todo mundo fala que fruta é tão saudável. Realmente, fruta é saudável, tem seus nutrientes, mas a partir do momento que você exagerou com outras coisas, até mesmo as frutas, elas vão ter que ser diminuídas. Esse é exatamente o mesmo raciocínio do carboidrato em geral, das estratégias low carb, não só relacionado à frutose, mas à glicose em si, que é aquela grande coisa assim, dizer, as raízes e tubérculos são alimentos saudáveis? Com certeza são, mas para um obeso diabético com resistência à insulina, com certeza não são. Então, são exato, as recomendações não podem ser ninguém fica e o que a gente sempre tenta falar para o paciente, a associação entre os alimentos que é o mais importante. Às vezes, uma fruta um alimento sozinho, ele não faz a mesma coisa quando você associa dois alimentos. Então, por mais que a fruta às vezes tenha um açúcar maior, se você adicionar uma outra coisa junto com ela que vai diminuir aquele índice glicêmico, se a pessoa gosta daquilo e quer consumir, e pode consumir, dependendo da etapa do processo de efeito anti-inflamatório que ele tiver, ele vai poder consumir, mas com as associações corretas. Isso. Mas eu acho que a questão... doutora Ana. A doutora Ana estava querendo falar, você quer dar sua colocação? Então, na verdade, a gente tem aí essas duas coisas. Por exemplo, a Lu vai entender, e a Adriana também vai entender quando eu falo se a gente vai falar de alimentos FODMAPs. Uma das coisas que são extremamente ricas em FODMAP é a frutose. Aí todo mundo sempre associa a fruta. Gente, 50% do açuquinha branco, ele é frutose. Então, assim, a maior quantidade de frutose, o que está dando esteatose hepática no povo, o que está dando essa gordura visceral é esse açuquinha. Não adianta nada você morrer de medo de comer a banana, mas colocar uma colherzinha, 2 colherinhas de açúcar no café, ou então tá almoçando num restaurante e colocar aquele molho para salada maravilhoso que tem lá pronto, industrializado, e que tem um monte de high
high fructose corn syrup, né, que é o xarope de milho. E assim, mas Deus me livre de comer a banana, né? Deus me livre. Só que a questão maior é que não são ninguém sem consciência consegue comer um saco de laranja de uma sentada, né? Dá trabalho descascar, dá trabalho chupar, dá trabalho comer o bagaço. Agora, aí entra a questão, eu consigo facilmente, e toda foto de café da manhã saudável tem um suco de laranja. Ou tem uma geleia, né? Então, assim, o grande problema é quando a gente fala, e eu falo isso porque eu pego no meu consultório pessoas absurdamente traumatizadas e que choram quando se vê uma goiaba, vai comer a goiaba, fica uma semana com dor na consciência de comer a goiaba, mas verdade, não tem um pingo de medo de colocar um ketchup industrializado na comida, no hambúrguer. Eu como low fat, ou high fat, high protein, pega um hambúrguer, taca o ketchup industrializado. Mas se colocar uma banana na frente dela, é capaz da pessoa infartar. Mas eu acho que assim, o que casa bem com isso é a gente entender que a grande primeira missão nossa, de qualquer profissional que trabalha com estilo de vida e saúde, é fazer as pazes do paciente com a dieta mais natural, incluindo frutas, raízes, tubérculos, qualquer outra forma de carboidrato. E depois, no segundo momento, a individualização no sentido de quais as tolerâncias para aquele momento. Mas eu acho que foi muito bem colocado separar assim, o que é processado e o que não é processado e perder o medo do que é natural, certamente. Acho que isso é E acho que o problema da maioria, e eu falo da maioria das pessoas, não é a banana, não é a laranja, não, gente, não é a cenoura, né? Vai falar dos vegetais. Outro dia eu coloquei uma receita de uma bebida fermentada à base de beterraba. Tipo, as pessoas quase infartaram porque tinha uma beterraba, meu Deus! Rede carboidrato. Não, eu acho importante falar disso, mas eu ia simplificar aquela hora que eu estava falando das frutas que se soma da frutose, é por causa disso, porque a maior parte da frutose que a população geral consome no dia a dia, ela já está disfarçada em produtos que tem até paladar salgado. No bacon, na salsicha, no ketchup, etc. Aí soma com a necessidade de comer fruta todo dia. Então, assim, ninguém precisa de fruta para nada. A fruta, se você encarar ela como uma sobremesa que a natureza fez para você, todo mundo sabe que não faz sentido comer sobremesa o dia inteiro. Principalmente quem quer emagrecer, quem quer ficar saudável, etc. Então, é só pensar que fruta é a sobremesa que Deus fez para você. Então, é uma boa estratégia comer fruta às 4 horas da tarde, no meio da tarde? Não, é uma estratégia ruim, porque vai estimular o seu apetite, você vai ter mais fome. Agora, você almoçou e quer uma sobremesa, é muito melhor você pegar a sobremesa, que é comida de verdade, que não foi processada e tem muito menos frutose e ela tem a natureza das fibras intactas. Mas aí é o tiro no pé dessa recomendação que veio ali, que é como é que a gente vai comer essas 4 porções de fruta ao menos? Vai ter que ser no meio, entre as refeições. Exato. É uma péssima recomendação, é só isso, mas eu concordo. Ninguém fica Pessoal, doente. desculpa, mas eu acho que vocês estão percebendo que, na verdade, vocês todos concordam, né? Sim. Está bem unido. Eu gosto de lembrar... Por favor, Adolfo, fale. Diga aí. Eu gosto de lembrar uma coisa, que é o seguinte. A densidade micronutricional das frutas é bem baixa, né? Então, se a gente for falar em termos de micronutrientes, pensando que as pessoas desprezam a maior parte das frutas que são realmente concentrados esses micronutrientes, eu concordo mais ainda com a Maíra, né? É sobremesa mesmo. Então, assim, não é que a gente vai dizer que frutas sejam ruins, mas talvez como estratégia, pensando no momento atual, realmente não acrescente nada. Se a gente for pensar em micronutrientes, doutor, então nós vamos falar sobre vísceras, então, né? Nós não vamos falar sobre frutas para falar de nutrientes. É lógico. Exato. Então venha me falar de fibras, então, mas aí nós vamos começar a discutir a real necessidade das fibras. Se a gente for falar Exatamente, que é outra polêmica atual. Finalizando aí essa coisa das frutas, o maior problema, Henrique,
é que diga, Luciana. tem algumas pessoas que já estão acostumadas com um paladar mais doce e que falam para mim, não, eu não como verdura porque eu não gosto, mas eu como um monte de fruta. Então, esse que é o maior problema. Eu acho que cada caso é um caso, né? E a gente precisa individualizar até o consumo. E, em geral, quando fala que come bastante fruta, fala se enchendo de orgulho porque está fazendo uma bela coisa, né? E esse slide, ele acaba reforçando, eu estou fazendo certo. Então, tá tudo certo. Isso, a gente não quer endemonizar as frutas, eu acho que elas têm seu lugar, mas eu acho que é por aí que a gente tem que pensar. E eu tenho um monte de paciente que tem esse paladar pro doce, e aí acaba que não é só a fruta que ele vai buscar o chocolate, ele vai buscar o carboidrato, o pão, né? Eu acho que isso que é legal de pensar, de falar, olha, mais verduras, a fruta vem lá para frente, né? A gente não pode esquecer 2 pontos importantes para a gente poder passar para o próximo item, que é, número 1, as frutas de hoje têm um teor e uma densidade de frutose muito maior do que as frutas com as quais nós evoluímos, né? As frutas selvagens têm muito mais fibra, não são doces, né? Eu tenho um amigo que é do exército e ele faz excursões com os soldados, e eu perguntei para ele, cara, tu encontra fruta no mato? Ele disse, cara, quando eu encontro, você não consegue comer, porque ela é azeda e não tem carne, né? Não tem polpa. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração. E a segunda é que nós temos frutas que não são doces, que tem um índice de açúcar baixíssimo, mas que a gente não chama de fruta, que é justamente para a gente fazer a transição para o próximo item. A gente chama de vegetais ou de verduras. Chuchu, abobrinha, berinjela, pepino, né, tomate, todos são frutos. Né? São derivados do ovário que teve seus óvulos fecundados lá na flor. Então aí a gente entra para o segundo item, que é a recomendação da Organização Mundial da Saúde de a gente ingerir pelo menos 5 porções de vegetais. Né? Quais são as considerações a respeito disso aí? Definindo o vegetal como sendo as verduras para a gente, né? Acho que se todo mundo seguisse essas recomendações, ninguém ia ficar doente. Então, comer comida de verdade é o princípio que a gente precisa respeitar para ninguém adoecer. Quem já adoeceu já tem que ser individualizado. Então, por isso que recomendação geral hoje em dia já é uma tragédia. Então, se a gente for fazer uma recomendação geral, a gente precisa salientar a importância dos alimentos. Então, eu acho que só de recomendar não ter comida processada, já está tudo bem recomendar os vegetais, se não desse tanta importância para a fruta. O problema é essa combinação entre tanta importância com essas quantidades de vegetal aí, sem estimular o consumo de proteínas animais. Acho que essa combinação é péssima, mas eu não sei o que vocês acham. Eu concordo plenamente com essa questão, e se a gente for observar o restante das recomendações, aí a gente fica ainda mais preocupado, né? Porque eu estou aqui nesse slide, por exemplo, eu dei uma ênfase sobrenatural aos alimentos de origem vegetal e deixo os alimentos de origem animal, que tem uma densidade nutricional muito maior, em segundo plano, né? Porque se a gente sair dos vegetais e for ir para os grãos, ele sugere que a gente coma 180 gramas de grãos por dia. Né? Nossa. Agora sim. Fazer um aspecto. Não, pode falar, João. Que é o seguinte, um dos maiores fatores de risco para a COVID, né, as pessoas que estão morrendo mais são aquelas que têm a síndrome metabólica, que têm a obesidade, né? E essas recomendações aqui, que existem há 40 anos, né, basicamente aquela pirâmide alimentar clássica, são recomendações que que levaram a essa epidemia de síndrome metabólica de obesidade, né? Então, por que agora elas vão funcionar para proteger você contra a COVID, né? É a definição de insanidade, né? Repetir sempre, achando que alguma coisa vai mudar, mantendo a mesma estratégia. Então, é por isso que eu falei no começo, a OMS não se atualizou, não deu o download da versão nova de como os seres humanos devem se alimentar para não adoecerem. E por mais que na década de 70 o governo americano não quisesse matar a população e nem espalhar a síndrome metabólica pelo mundo, o inferno está cheio de boas intenções. O governo quis estimular um estilo alimentar com essa pirâmide que não deixou as pessoas saudáveis. Tudo como nos Estados Unidos. Eu queria só eles me deram
obesidade lá, síndrome metabólica, e só 17% da população americana não é metabolicamente doente. Então, é um desastre esse tipo de recomendação, e a OMS repete esse tipo de recomendação, apesar de até na American Diabetes Association eles já terem timidamente incluído low carb como a melhor alimentação para diabéticos e pré-diabéticos. Verdade, eu queria só colocar uma coisinha que você falou, Maíra, que eles não fizeram o download da versão nova. Na realidade, eles não fizeram o download da versão velha. Né? Porque a versão nova não está funcionando, né? A gente tem que voltar ao passado. Verdade. Pessoal, é como o Marcelo falou, é culpa do estagiário. Deixa eu só comentar uma coisa. Eu tenho como princípio genérico e não individual recomendar pelo menos 1,5 gramas a 2 gramas de proteína por peso diário. E quando ele fala 140 gramas de proteína animal e ainda gramas, né? Ou seja, nuts and seeds. Ele a 140 gramas, não sei por que isso é 140 gramas de proteína, né? Tipo assim, é 140 gramas de carne e não de proteína. Então, quando você vai calcular o mínimo de proteína que ele está falando para as pessoas comerem, suponhamos que seja 140 gramas de carne. Pessoas que entendem de conta me ajudem. 140 dividido por 20, isso aí vai dar o quê? 7 gramas. 7 gramas de proteína por dia. Gente, isso é... Primeiro, não, vai dar 28 gramas. Né? Quem é que faz reparação de mucosa? Recomendado, né? Exatamente. Verdade, né, Ana? Muito bem lembrado, porque massa magra abaixo do normal piora a sua imunidade. Piora! Tem desnutrição. E é isso que a gente observa, né, Maíra? As pessoas, elas estão gordas, porém sarcopênicas. Não é porque você está gordo que você tem massa muscular. E, por exemplo, a gente pega muito esse povo que é os bodybuilders, né? Que fazem carb-up. Gente, quem faz massa muscular não é carb-up de carboidrato. Assim, então, as pessoas confundem isso. Como é que você vai construir uma estrutura muscular? O músculo como dentro de uma estrutura preditora em idosos, né? A partir do momento que você envelhece, preditora de bom desfecho de todas as doenças, é a sua estrutura muscular. E como que você vai construir seguindo uma orientação de 7 gramas por dia? Né? Você não constrói nem... Pessoal, que para pacientes que já estão doentes, pacientes com câncer, a dieta cetogênica, ela poupa perda de massa magra. Então, na vigência de infecção e de uma pessoa que está metabolicamente doente, a dieta cetogênica é uma estratégia que não só é boa, como ela protege a perda de massa magra. Então, para quem escutou por aí, pessoas que não estudam, falando que dieta cetogênica pode ser perigoso, essa pessoa precisa estudar igual a OMS precisa estudar antes de publicar recomendações alimentares. É melhor não falar nada do que falar um monte de abobrinha. Tadinha da abobrinha. De falar um monte Tadinha da abobrinha. Então, assim, é uma pena. As pessoas que falam, eu vejo mais que as pessoas que falam isso são mais até leigos, né? Não acredito nem que seja tantos profissionais e que fazem estratégia cetogênica sem orientação. Para mim aqui, a gente está falando aqui para leigos, para as pessoas que não são da área da saúde, porque quem é da área da saúde, às vezes nem está escutando isso aqui, porque da área da saúde que é contra isso, mas as pessoas leigas escutam a gente falando aqui e começam a querer fazer. E aí faz de uma forma errada, e isso sim pode ser maléfico, pode ser mais inflamatório, porque não tem uma orientação correta. Mas eu acho importante a gente deixar as pessoas que estão seguindo esse estilo de vida para tratar doenças metabólicas, então um diabético que foi lá e escutou, mas para de fazer isso agora é hora de cuidar da sua imunidade, toma cuidado com essa cetogênica. Então eu acho que é importante a gente falar sobre isso, que é sim uma estratégia que pode te proteger de uma série de desfechos piores, inclusive mecanisticamente falando sobre o inflamassoma, que ele é ativado durante a infecção do Covid, é o mesmo que
cetonas elevadas protegem, diminui a liberação de IL-1 beta, que é o principal fator imunológico aí, que faz a tempestade de citocina, que é um dos fatores de gravidade pulmonar aí. Então, assim, eu acho que é importante para as pessoas que já estão seguindo, eu tenho vários pacientes que fazem jejum intermitente, que ficaram preocupados de escutar sim de profissionais, que estavam dando a pessoa de manter o estilo de vida que estava tirando ela dessas doenças metabólicas, que são o principal fator de gravidade da epidemia, querer sair desse estilo de vida porque viram afirmações falaciosas. Então, apesar de, sim, o leigo pode tentar fazer cetogênica sozinho. Se ele não conseguir fazer muito bem sozinho, ele com certeza vai estar melhor que comendo comida processada. Perfeito, Maíra. Eu acho que uma coisa muito interessante aí, eu entendo, acho que na verdade a gente está falando a mesma coisa, mas Com certeza. A cetose, eu acho que já que a gente falou esse termo, se a pessoa vai fazer uma busca e dieta cetogênica e fazer sozinha, ela acaba encontrando cada coisa assim absurda. Então acho que vale a pena começar a falar, gente, não é para comer bacon daquele industrializado, não é para comer salsicha, pelo menos essa é o que eu... É para comer carnes boas, de origem confiável, né, de preferência sem antibióticos, sem hormônio. Então, dá para comer comida de verdade e fazer uma cetose bem feita. É que se a gente partir sempre do pressuposto de que vai ser uma comida natural de processamento mínimo, plausibilidade biológica, adequação, a tendência é dar certo, né? Então, acho que a primeira coisa é aquela que a gente começou lá, a qualidade da dieta e a adequação biológica. E uma outra coisa que eu queria só para encerrar isso é que se a gente limitar o consumo animal e liberar o consumo vegetal, a quantidade de energia na forma de glicose que vai ter que se consumir para bater uma meta mínima proteica é uma coisa muito grande. É difícil combater síndrome metabólica e melhorar a imunidade, tendo que consumir tanto carboidrato junto com grãos e leguminosas para poder bater uma meta de pelo menos 0,8 gramas de proteína. Então, acho que esse é um outro tiro no pé. Né? Outra coisa muito importante, a quantidade de proteína que você encontra comendo feijão, né? E a disponibilidade dessa proteína e do ferro desse feijão é totalmente diferente de uma proteína animal boa, né? E isso eu não vou nem falar do grão no trato digestivo, né? Porque só isso aí já... Eu Por falo, isso que eu coloquei a adequação biológica no meio. Eu só como em casa, porque eu faço uma demolhagem, eu tiro, né, para tirar esses fitatos que estão prejudicando pra caramba a absorção de outros nutrientes e que deixam a pessoa com mais flatulência, né? É o que dá uma indigestibilidade. Então, eu gosto de falar, as pessoas sempre confundem, né? Na verdade, os cereais, que é os grãos os grãos, na verdade, são os cereais, aquilo que nasce em espiga, e as leguminosas, que é aquilo que nasce em vagem. Tudo isso faz parte dos grãos, os grãos comestíveis, né? Os cereais e as leguminosas. Tanto a parte proteica quanto a parte de carboidrato deles são pessimamente digeridas e absorvidas no nosso trato digestivo. E o que a gente vê é que a orientação atual já é de comer muitos grãos. Nós já temos essa orientação e o que nós vemos é que isso já está dando errado, porque os grandes casos assim de alteração dessa isso que a gente nem falou em microbiota e parte digestiva, porque quando a gente vai ver a grande causa hoje dessa alteração dessas bactérias que moram no intestino são justamente essas comidas que não estão sendo adequadamente digeridas. E isso já é a orientação atual e já não está dando certo. Então, por que não fazer o redownload da versão antiga, que era a que dava certo? As pessoas elas já comem uma dieta nos Estados Unidos, cerca de 80%, 90% das calorias ingeridas por dia tem alguma origem em grãos, que vai ser os cereais ou as leguminosas. Ana, então, assim, fala sobre a perfuração da barreira intestinal e imunidade e o absurdo de falar disso de grãos. Seria muito legal se você falasse isso por causa da pandemia mesmo. É um absurdo que a OMS fez de falar 180 gramas de grão. Isso eu acho que é um absurdo e acho que é um desserviço, porque a gente não pode falar de imunidade. Imunidade é
trato digestivo, né? Nós temos 80% das nossas células imunes, eles estão no GALT, que é esse tecido linfóide associado à mucosa do trato digestivo. Então, 80% do nosso exército está no GALT, no tecido, né, nesse tecido linfóide. E assim, é a camada de células, nós temos as nossas bactérias do lado de fora, uma fina camada de célula e o nosso sistema imune embaixo. Então, essas bactérias, elas podem fazer parte de uma imunidade inata boa. Entretanto, nós não estamos com as nossas células, essas bactérias, de forma adequada por conta dessas orientações alimentares, excesso de açúcar, excesso de óleos vegetais refinados, que a gente ainda vai falar. Então, vamos falar sobre esse assunto. Isso tudo causa uma superinflamação, né? Tanto superinflamação. Os grãos não são absorvidos, vai sobrar comida, essas microbiotas vão se multiplicar comendo essas coisas que não são digeridas, tá? E com isso nós vamos ter... Fala né, a gente... Ana, ainda mais que tem algumas que quebram as tag junctions. Então, isso porque a gente nem está falando do glúten, a gente não está falando da adenina. O filme ali ainda, né? A gente ainda nem está falando disso. Já estraga lá a barreira e ainda estraga as tag junctions, liberando os hormônios, né? A gente não pode esquecer que as sementes, né, os grãos, que são os cereais e as leguminosas, são os bebês dos vegetais. Aonde a gente vai ter, tirando tudo isso que a doutora Ana Marta falou, que é a parte nutricional não digerível que vai sobrar, a gente ainda inclui aí a grande quantidade de toxinas que a gente tem, de fitatos, de oxalatos, de inibidores de tripsina, de groitogênicos. E os caras estão querendo que a gente coma 180 gramas disso por dia. Para combater. Henrique, a gente nem está falando de contaminação fúngica de grão. Também. A gente ainda nem está falando de armazenamento incorreto, das micotoxinas, que são absurdamente... Tudo isso para reduzir o consumo de produtos animais. No final, toda essa junção de orientações, tudo para diminuir o consumo de produtos animais. Bastava dar um passo também, atrás, né? E resolvia todo esse problema. E lembrando que boa parte do mundo já está obeso, e comer grãos o dia inteiro aumenta a sua insulina e é impossível emagrecer e diminuir na vigência de insulina alta. Comer 180 gramas de grão por dia, você vai passar o dia inteiro pastando comidas que vão fazer um pico de insulina absurdo. E lembrando que insulina aumenta a inflamação e inflamação de baixo grau, cronicamente, que é o problema da obesidade, faz com que os obesos não tenham uma reação imune adequada a vírus. E é por isso que quem fuma tem 2 vezes chance maior de morrer durante a infecção pelo Covid e quem está obeso tem 10 vezes mais chance. Então, é uma recomendação seríssima e é uma grande responsabilidade. Ou você fica quieto, ou você faça uma recomendação geral que se aplique a boa parte da população. Então, se fosse para generalizar, colocar essa quantidade abusiva, obscena de grãos por dia é um absurdo que a OMS nunca deveria ter feito para uma população mundial que está sofrendo de obesidade. Ninguém aqui está falando de pessoas magras sensíveis à insulina. Essas daí toleram comer 180 gramas de grão sem ficar doente. Agora, você que já está com sobrepeso, com gordura visceral, é um absurdo ouvir que você tem que comer 180 gramas de grão. Acho que a palavra que tu falasses aí, Maíra, acho que está certa, elas toleram. Então, a pessoa magra, forte, saudável, com sensibilidade à insulina, tolera isso, porque se beneficiar, ninguém se beneficia, né? Exatamente. E tolera e sem contar, Marcelo. E tolera o Marcelo falou uma coisa que era de comer carne de animais livres e pastos, sei lá, né? Gente, até o franguinho que nunca ciscou na vida, que tá lá imprensadinho na grelha. Vai ser melhor do que o melhor dos grãos. Perfeito. Sem sombra de dúvidas. Vamos passar para frente, pessoal. Vamos fazer o seguinte, o que é que vocês acham? João, a gente está aqui com, acho que faltam uns 8 minutos mais ou menos para a live cair. O que é que vocês acham da gente derrubar ela e começar uma outra nova e já passar para o próximo, que aí a gente vai comentar sobre os óleos vegetais. Eu não queria quebrar no meio, e os óleos vegetais a gente vai ter um prato cheio para falar. Então a gente não precisa sair daqui agora, tá certo? A gente pode continuar aqui. A gente vai só derrubar a transmissão e a gente volta logo em seguida para o pessoal que está acompanhando a gente no Instagram.
E o Alessandro chegou, vamos dar oi para ele. Então é isso. Oi, Alessandro. Ô, Marília! Tudo bom? Como é que vocês estão? E daqui a pouco Tudo em paz. Show Boa, de gente. bola. Então vamos encerrar essa... Até mais. Pessoal, entra de novo, então. Isso, o pessoal entra de novo. Já estou encerrando aqui a anterior. Já estou E colocando... eu quero ouvir a voz de Eurípedes também. Quando junta a gente, que é muita, né? Nós mulheres falamos muito. Sou mulher, né? Agora é a vez dos homens. Vai. Mas é melhor ouvir vocês. Vale mais a pena ouvir vocês. Entendendo Eu bastante. tô adorando a revolta da Maíra. Maíra, eu tô adorando sua revolta. Tô achando Gente, lindo, mas tá é sério, representando agora- tudo muito bem. É um absurdo, né? Eu fiquei Sim, chocada. sem dúvida. 80 grãos, para mim, foi assim, o top do top, junto com os óleos vegetais. Não dá para acreditar que eles são capazes de publicar um negócio desse. Realmente, foi o que o Marcelo falou. Estagiário, com certeza. Ctrl-C, Ctrl-V e publica. Estamos de volta já. Engraçado que as... Ah, já tá de volta? Voltou. Já tá de volta. Mas fala, Ana. Fala, Ana. Pode falar, Ana. Vamos Fala, fora Ana. os bastidores, vamos mostrar os bastidores. As pessoas têm tanto medo de hormônios, de não sei o que, na carne, né? Pessoas que não entendem nada de legislação brasileira para abate, porque todo animal precisa passar. Gente, assim, a legislação brasileira não dá folga para pecuarista, não, e nem para granjeiro. É todo animal para precisar de abate, eles têm que ter certificado da carência de uso de algum tratamento, de vacina, para dar tempo do fígado detoxificar isso, para poder ele ser abatido. Então, é assim, não, o animal tomou antibiótico, morreu amanhã, não. Tem esse período de carência. E, assim, as pessoas têm tanto medo disso, mas ninguém fala de agrotóxico e contaminação fúngica nos grãos. E os grãos, eles são... né, 180 gramas de grãos e beleza, agora vai falar em frango, vai falar em fígado. Nossa, aí as pessoas morrem de medo, de fígado, Sabe de aquele frango. raciocínio que acho que a Adriana falou, que as pessoas têm tanto medo, não, foi a doutora Lu que falou, que as pessoas têm tanto medo de fruta e comem um monte de porcaria cheia de açúcar, de frutose e tal. Esse mesmo raciocínio, eu não sei se vocês sabem quem é o Eric Westman, né, o dinossauro da cetogênica aí. Ele... que eu tenho um monte de crítica a respeito, mas o cara, ele tem experiência clínica de muito tempo. E ele fala, até comendo bacon cheio de maltodestrina, as pessoas melhoram do diabetes, emagrecem, melhoram a esteatose hepática, porque a comida é tão porcaria, cheia de grão e açúcar, que se você retira eles, mesmo comendo bacon que não é o melhor do mundo, carne que não é orgânica... A Atkins já melhorava parâmetros metabólicos e a qualidade com a dieta nem era assim tão importante, a salsicha e óleos vegetais, e mesmo assim ainda melhorava metabolicamente. Exato. Só por então, ser assim, low mesmo carb. o lixo, comparado com o lixo do lixo, já é melhor, então dá para... Por isso que eu digo que esse momento que a gente vive hoje é o melhor momento, que a gente tem o conhecimento dos dois lados, do processamento mínimo, a adequação biológica e o viés low carb, com o jejum e as frequências alimentares baixas. Então a gente está tão distante, assim, para o bem, está tão mais avançado, e vem um guia falando as mesmas coisas de sempre, é enlouquecedor, né? Vamos para esse slide que está aí agora, que é exatamente o das gorduras, que eu acho que esse aqui é um prato cheio para a gente ficar aqui pelo menos mais uns 50 minutos. Né? A dica é a seguinte: coma gorduras insaturadas, peixe, abacate, nuts, né, que são as castanhas apenas, azeite de oliva, óleo de soja, óleo de canola, óleo de semente de girassol e de milho. Jesus. Segundo ponto: não coma gorduras saturadas, carne gorda, manteiga, óleo de coco e óleo de palma, cream cheese, manteiga ghee ou banha. Não, aí o terceiro ponto: não coma alimentos industrializados com gordura trans, né? Alimentos processados. Pelo menos isso acertou. Uma boa. O último ponto a gente precisa discutir, porque eu acho que isso é claro. Eu queria só um detalhe. Eles botaram uma imagem, na imagem, no lado direito da imagem, eles colocaram abacates, azeite de oliva, peixes, né, salmão e tal, e colocaram certinho. No lado esquerdo, eles colocaram, presta atenção, Coca-Cola, não tem gordura, certo? Coca-Cola ou refrigerante que não tem gordura. Para falar sobre gordura, né? Para falar de gordura. Colocaram um taco. Mas gordura no fígado. É carboidrato. A massa de milho.
massa de milho e colocaram batata frita, que tem a gordura trans, né, claro, e os óleos, mas a sua base é carboidrato. Quer dizer, nem a galera que está dentro da Organização Mundial da Saúde sabe a diferença de carboidrato para gordura. Eles não têm Quando isso. eu digo que são os Estagiário vai estagiários que repetir. fazem, estão falando. É o estagiário, Adolfo, foi o estagiário. Foi o R1 que fez ano. Marcelo, a gente vê muito estagiário bom por aí, pelo amor de Deus. É verdade. Como estagiário. Estagiário, não fala mal dos Péssimo estagiário, péssimo estagiário. Eu errei um posto. Eu estou na faculdade fazendo o 5º semestre, quer dizer, ano que vem eu vou estagiar, então, por favor. Respeite o estagiário. Voltando aqui, Mas eu vamos acho falar um pouquinho sobre os tipos de gordura, para o pessoal entender essa diferença, para depois a gente entrar na questão da Organização Mundial. Quem gostaria de pegar e falar um pouquinho sobre gordura saturada, mono e poli? Eu acho que, na verdade... Ai, a Maíra. Pode ir, Maíra. Não, pode falar, pode falar. Eu acho que a gente tem um erro de nomenclatura. Quando a gente fala assim, eu estou saturado, de saco cheio, a gente associa uma coisa ruim, né? Verdade. Quando, na verdade, esse viés tinha que ser o contrário. A gordura saturada, quanto mais saturada, mais estável ela é a oxidação ambiental. Então, a gente não tem que ter medo da saturada. A gente tem que ter medo de quanto mais insaturada ou poliinsaturada, mais instável e insaturada vai ser essa gordura, tendendo a uma maior oxidação. E o grande problema da gordura é que uma gordura oxidada, ela ativa toda a nossa cascata inflamatória, né? Então, aí entra aquele conceito relação ômega 3, ômega 6, que as gorduras insaturadas do tipo refinadas, vegetais, elas são muito ricas em ômega, né? Ômega 3, em ômega 6. Então, assim, mas acho que o que é mais fácil, assim, que fica fácil para o leigo entender é que quanto mais estável, melhor vai ser para cozinhar, mais estável vai ser no tempo que ela vai permanecer sendo ainda uma gordura viável, boa, sem rançar. Eu gosto muito do termo rançar, que as pessoas entendem o que é o ranço. Então, as gorduras saturadas, elas são estáveis e elas são boas para consumo. Elas conseguem aguentar uma temperatura um pouquinho mais alta para poder fazer as comidas. E são justamente as gorduras que a gente adora... A gente não, né? O senso comum adora... demonizar, né? Colocar como se fosse algo ruim. Isso é um dos aspectos, né? Não vou falar... Mas um aspecto sobre a gordura saturada que eventualmente a população entende também é quando a gente consegue explicar que a gordura saturada é uma moeda de troca energética, assim, entre os nossos tecidos, é uma forma de armazenamento e quebra que acontece com uma certa eficiência, e entre os seres vivos na cadeia alimentar também. A gordura saturada é um modelo de armazenamento de energia eficiente na cadeia alimentar e no nosso organismo. Quando a gente consegue dar essa visão para o paciente, ele consegue entender que aquilo, na verdade, é um combustível e não um inimigo. É um jeito, assim, de falar sobre isso. Perfeito. Deixa eu acho que um jeito simples... Antes de você falar, Maíra, por favor, só uma questão, só para o pessoal entender exatamente isso. O que é a gordura saturada, poliinsaturada e insaturada? A gordura, na verdade, é uma cadeia de vários átomos de carbono que estão associadas a átomos de hidrogênio. Quando você tem uma gordura onde todos os carbonos estão preenchidos com hidrogênio, a gente chama isso aí de um ácido graxo saturado. Quando você tem entre os carbonos ligações duplas, faltando hidrogênio, então você tem uma gordura insaturada. Se você tem uma ligação dupla, a gente chama de monoinsaturada. Se você tem mais de uma ligação dupla, nós chamamos de poliinsaturada. Um adendo importante, só para o pessoal ficar claro, é que não existe na natureza um alimento que tenha exclusivamente um tipo só de gordura. Nós sempre vamos encontrar em comida de verdade, nós sempre vamos encontrar os 3 tipos de gordura associados. E na grande maioria das vezes, nos alimentos de origem animal, então aqui inclui os peixes que eles sugerem para comer e as carnes que eles sugerem para não comer, nós vamos encontrar uma proporção 50-50 de saturada para monoinsaturada. Por quê? Porque essa foi a forma que a natureza encontrou para o estoque de energia que o Marcelo está falando. Se você observar, nos animais, a minoria é gordura
poliinsaturada. Essa gordura é praticamente uma exclusividade do reino vegetal. Vegetal. Certo? Maíra, por favor, você ia falando. Agora, Eu acho que assim, apesar, como a gente adora estudar isso, a gente adora falar sobre isso de um jeito bem específico para deixar a população leiga tranquila, mas eu acho que o que a gente precisa é simplificar, exatamente o que você falou. Na natureza, você não vai falar, deixa eu comer essa gordura saturada, deixa eu comer. Não existe, a gente come tudo uma mistura de gorduras. Qual que é o problema? Se você tiver medo da gordura animal, o que você vai acabar fazendo? Se você for evitar a gordura animal, você automaticamente vai evitar proteína animal também, e a gente tem 3 macronutrientes. Se você evitar a gordura que vem junto com a proteína, normalmente, ninguém bebe azeite puro e ninguém come banha de porco na colher. Então, se você for evitar a gordura e a proteína, o que vai sobrar para você? Os grãos, os carboidratos. Então, não é uma estratégia inteligente escutar o que a OMS falou, porque é uma estratégia que não deu certo. Evitar a gordura dos alimentos e ter medo da gordura dos alimentos faz com que você automaticamente compense comendo grãos, carboidratos, pãozinho, bolo e açúcar. Isso não só engorda, como acumula gordura nos lugares mais vitais para a sua saúde, que é a gordura em volta do seu pâncreas, em volta do seu fígado, que vai aumentar a sua inflamação crônica e vai te deixar, inclusive, mais suscetível a adoecer na pandemia. Então, ter medo de gordura é uma péssima estratégia. Você tem que ter medo de qual gordura? A gordura que a natureza não fez. O óleo vegetal, lembrando, pessoal, que a OMS agora ela falou que gordura trans é ruim, mas na década de 70, onde toda essa pirâmide que a OMS está recomendando deu errado, as gorduras trans eram tidas como boas. Eles mandavam você parar de comer manteiga e comer margarina. Hoje em dia não dá mais para falar isso, porque a gordura trans já foi provada que ela aumenta o risco de doença cardíaca, etc. Então, pensem assim, essa recomendação que a OMS está usando, metade dela já foi provada como prejudicial à saúde. Eles mataram muita gente sem querer, mandando trocar a manteiga pela margarina. Então, não sem querer? Essa recomendação é péssima, desatualizada sobre a saúde, mas podem continuar. Não, mas a margarina, doutora, a margarina tem ali o ômega 6 ali com o coração, isso não é bom? Heart healthy, né? É saudável para o coração. E é importante também eles começam dizendo não coma gorduras, coma gorduras insaturadas. Eles começam bem. Peixe é comida de verdade, abacate é comida de verdade, castanhas é comida de verdade, né? Azeite de oliva, a gente sabe que é bom, mas não é uma comida de verdade, a gente já tem um processamento. E daí eles derrubam, eles colocam logo óleo de soja, de canola, de girassol e de milho, que são alimentos altamente processados e modificados quimicamente com alvejantes, com todo tipo de substância para a gente conseguir ter esse troço. Mas, Henrique, me corrija se eu me dar a tua opinião, vocês. O senso comum tem a certeza de que o que é mais industrializado é melhor do que é o natural. O senso comum tem a ideia de que, assim, do que o que vem no pacote sequinho, limpinho, organizado, é melhor. Eu não acredito que até hoje o pessoal pensa isso, Marcelo, não é possível. Mas pensa assim, ó, quem é que associa um corte de picanha com a capa de gordura a uma comida saudável? Se botasse um corte de picanha com a gordura em um prato e outro prato cheio de grãos sequinhos, temperadinhos, só quem está nos assistindo pode dizer que, de repente, aquele prato da picanha é mais saudável, porque o senso comum jamais diz. Miúdos, as vísceras, bife de fígado, moela, rim, quem diz que isso é mais saudável do que os grãos sequinhos que estão no prato? Verdade, verdade. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho, Henrique. Sempre as pessoas, quando a gente fala de óleo vegetal refinado, as pessoas sempre perguntam, e o azeite? Né? A grande diferença nisso está na questão do método de extração, como você já citou. O método de extração a frio, ele é natural, mais natural do que um método químico. Eles extraem a gordura dos grãos de forma química, fazendo uso de solventes, fazendo uso de processos em que essa gordura ela já sai modificada, é um processo diferente. E eu devo dizer, e só um adendo, que eu gosto muito de azeite.
Entretanto, azeite é como se fosse um suco de fruta, no sentido de azeite ele tem um prazo de validade. Por exemplo, ele tende a ser estável, apesar de ser uma gordura poliinsaturada, porque a azeitona, a oliva, ela é rica em polifenóis e antioxidantes que garantem a antioxidação do azeite na temperatura e no meio externo. Entretanto, evitar usar os azeites que tem foi feito, por exemplo, no mês 1. Dá no máximo um prazo de 4 a 6 meses para consumo da garrafa fechada e quando abrir, você consumir aquele conteúdo em menos de 30 dias, senão o azeite também vai rançar. Perfeito. E aí sim, Isso é importante falar, Ana, o que é o rançar? É o oxidar, né? E o que o oxidar faz mal para o corpo? Nas nossas mitocôndrias, né? Qual o funcionamento do nosso corpo? Quando existe oxidação, existe envelhecimento, né? Então, porque às vezes a gente fala umas coisas, eu não sei se... Eu não estou conseguindo seguir aqui as mensagens, mas é importante falar o que é o rançar, o que é o oxidar, né? E o mal que faz isso tudo, né? Eu acho que isso tudo que a gente está falando diz muito a respeito dessa fobia que foi gerada com relação a gorduras daquela época, né, onde eles começaram a falar protege o coração comendo margarina, não a gordura saturada, e as pessoas não sabem que os hormônios são feitos de gordura, né? E você precisa de hormônios para viver, os neurônios são banhados por gordura, bainha de mielina, então o quanto é importante essas gorduras, né? Então é legal lembrar isso também, né? Que acho que a única coisa aí que a gente ainda não falou. Tem um ponto aí, eu acho que é importante falar sobre a maneira de processamento dos óleos vegetais. Ela é tão química que o produto final fede tanto que o último processo químico que a gente tem que fazer com óleo vegetal antes de ser consumido é desodorização. Precisa colocar perfume nele, um jeito popular de falar, mas a gente precisa tirar o cheiro fétido do produto final do óleo vegetal para que ele possa ser consumido. E é bom saber que assim a criação do óleo vegetal, primeiro a indústria não sabia o que fazer com o resto do algodão. Aí eles começaram a processar o algodão para ver o que dava para fazer, porque eles não podiam mais jogar no rio, que era o que eles estavam fazendo, porque eles começaram a tomar multa. Então, assim, era um lixo químico que eles não sabiam o que fazer, e de repente eles falaram, nossa, parece óleo de baleia, tal. E se a gente misturar, o que dá para fazer? Pô, dá para fazer o Crisco lá e tal. Então, assim, a gente precisa saber que óleo vegetal, primeiro, era lixo químico. Depois eles falaram, parece azeite, se a gente misturar, tirar o cheiro ruim e tal. Então, você está comendo um negócio que era lixo químico. E nessas comidas processadas que você pede pelo iFood, todos os lugares aí que você pede, eles usam esse óleo porque é muito mais barato. Então, quanto menos você comer fora de casa, mais garantia vai ser que você não vai estar comendo esses óleos que te inflamam. E aí, deixa para os dias que você abre exceção e come fora, você está comendo esses óleos. A gente frágil assim, mas se você comer muitas vezes fora de casa e cozinhar com esses óleos vegetais, você está acabando com a sua saúde, que é algo que poderia ser evitado. Então, assim, a gente precisa de bom senso para saber que óleo vegetal é lixo químico. Então, a gente precisa de consumo. Perfeito. Que o único interesse sempre foi comercial, de dar fim para um substrato, nunca para gerar saúde. Isso é uma coisa importante de deixar dito. E a banha de porco é tão... Fala sobre a banha nesse slide que ele fala para preferir... eu vi que tem um que ele coloca produtos lácteos desnatados. É nesse? Acho que ou é no próximo? Desse aqui ele só fala de gordura, mas no próximo ele fala sobre... nas orientações que você mandou para a gente, ele fala sobre o leite, que é o que está na tela agora aí no pessoal do Instagram, que é justamente o que você tirou do site. Eles não colocaram isso nas imagens, mas eu acho que vale a pena a gente comentar. Eu queria só fazer um adendo. Teve um estudo que foi feito em 2002 por um grupo italiano, onde eles pegaram células in vitro e abasteceram essas células com 4 tipos diferentes de combustíveis. Né? Eles estabeleceram uma linha de base de produção de energia,
e colocaram gordura saturada extra, gordura saturada exclusiva, né? Que foi o óleo de palma especificamente, e as mitocôndrias mantiveram uma produção de energia dentro da linha de base de 100%. Quando eles colocaram a gordura monoinsaturada, que é a que a gente tem em maior quantidade no nosso corpo, as mitocôndrias subiram a linha de produção de energia para quase 120%. Quer dizer, as mitocôndrias funcionam melhor quando trabalham com gordura. Quando eles colocaram poliinsaturados, ômega 6, eles usaram ácido linoleico, a produção de energia caiu para 50% da mitocôndria. Ela não metaboliza isso direito. Quando eles usaram o ômega 3, porque o ômega 3 é ainda mais sensível à oxidação do que o ômega 6. Por isso é que a indústria usa o ômega 6 e não o 3, porque o 3, quando rancifica, ele fica fedendo, fica com catinha de peixe, odor muito fétido de peixe. Então a indústria prefere usar o ômega 6. Terrível você abrir um pacote de biscoito recheado e sentir catinha de peixe, não ia ser legal. Né? Então a indústria já sabe disso. O ômega 3 não serve de combustível. A produção de energia da mitocôndria caiu para 20%. Então isso é só para a gente ter uma ideia do que é que realmente a gente precisa na nossa alimentação e que vai fornecer a parte energética. Os ômega 6 e os ômega 3, eles nunca foram designados para nos fornecer energia. Eles estão na natureza e a gente usa isso aí para nos fornecer moléculas sinalizadoras e precursoras, né? Ou estruturais, mas nunca como fornecimento de energia. E hoje a gente tem um ambiente onde o maior consumo que nós temos de ácidos graxos, por conta dos óleos vegetais, é de ômega 6. E por conta disso a gente passou a utilizar como fonte de energia. Então isso gera toda uma cadeia de efeitos completamente inflamatórios e que destrói as nossas mitocôndrias. Mas vamos Perfeito. falar... Ana, você queria falar do leite? Não, se alguém quiser, eu já falei tanto. Mas se alguém quiser falar, porque a orientação deles é os produtos, não só leite, como eles falam, dá preferência para queijos desnatados, e evitar queijos amarelos. Isso, em detrimento dos integrais, né? Alguém quer falar desse absurdo? Isso aí, Ana, eu queria falar até de uma atualização que a gente tem visto, que o problema maior do leite não é a lactose, né? Isso aí a gente já vem falando há muito tempo, mas até então não tinha saído tantos estudos. Por quê? O que é que tem no leite que não seria tão bom a não ser a lactose? Primeiro, falando aí desses queijos que você falou, Ana, que quanto mais amarelo, mais gordura. Então, quanto mais gordura, mais a OMS vai ser contra. Isso aí já bate lá atrás na nossa mesma discussão, que isso aí a gente já viu que não é o ponto, né? Mas quando nós falamos que quanto mais amarelo, mais gordura, quanto mais branco, menos gordura, ao mesmo tempo é mais lactose e mais caseomorfina. E hoje, assim, o assunto do momento é desbiose. Por quê? Porque está saindo muito estudo realmente em relação à desbiose. E falando em desbiose e leite, o problema não é a lactose, porque senão as pessoas consumiriam lactase ou produto lácteo sem lactose e se sentiriam bem. Na verdade, não é. Saiu um estudo atual sobre a caseomorfina, que ela é uma das principais para fazer o leaky gut, que é o intestino permeável, aquela permeabilidade que a gente falou lá das tight junctions. Então, o ideal seria consumir leites do tipo A2. Quais são os leites do tipo A2? São leites que vêm do gado gir. E o gado gir tem muito mais gordura e menos caseomorfina. Então, ele não é inflamatório como o leite tipo A1, que é o que todo mundo consome. Então, se procurar leite tipo A2, seria o mais ideal nesse momento. Só com relação ainda ao leite, tem aquele artigo que saiu no New England, Milk and Health, e justamente eles falam sobre isso, da questão voltada principalmente ao emagrecimento, à saciedade. Eles compararam o consumo dos lácteos desnatados ao integral. E eles fizeram essa revisão sistemática e viram que não há benefício nenhum e nem indicação
de consumo de produtos desnatados. Não há nenhum benefício em se retirar a gordura desses produtos lácteos. Inclusive, é contraindicado fornecer produto desnatado para criança, porque criança precisa de gordura. Então, acho assim que eles terem colocado isso, essa recomendação foi a minha surpresa ontem também, doutora. Ana, isso aí vai bater no que a Maíra falou. A partir do momento que nós temos gordura, proteína e carboidrato, se você tira a gordura, você tem que aumentar alguma outra macronutriente. O que você vai aumentar? Vai ser proteína, que não é, porque proteína é caro, né? Então, o que eles vão aumentar? Eles vão aumentar carboidrato. Então, a partir do momento que você tira a gordura, você vai aumentar o carboidrato, porque o carboidrato é muito mais barato que proteína na hora de colocar no produto. Esses estudos que testaram os lácteos integrais, eles foram amplamente divulgados, tanto que eu já nem considerava mais uma possibilidade de estar se discutindo essa questão dos lácteos desnatados. Foi amplamente divulgado. Aí no que passou ali ontem, tanto que eu coloquei no grupo, mas até os lácteos desnatados, porque eu atendo muito diabético e com relação ao controle do diabetes, está bem provado que os lácteos integrais têm desfechos bem melhores. Então, nem me passava mais pela cabeça estar discutindo lácteos desnatados, né? Eu acho que a única coisa que o leite tem de melhor, né? Se a manteiga feita da gordura do leite, então essa manteiga ainda quanto melhor, né? Que dá para fazer em casa, pegar a manteiga e eliminar a parte piorzinha da manteiga e fazer uma ghee caseira é extremamente bom para a nossa saúde. Agora, a parte pior do leite, que é a caseína, aí é o que o pessoal ainda fala de usar, né? Um cota de 0%. É o pior do leite, né? Então... Eu gosto de falar, porque eu, como mulher, que sempre testei 1 milhão de dietas, eu gosto de lembrar de como eu fui no passado. Eu sofria muito de ter fome o dia inteiro. Então, eu seguia o que as nutricionistas me recomendavam. Aí eu comia uma bolachinha de arroz, que é a mesma coisa que pegar isopor e comer, e colocar ricota em cima, ou cottage. Depois que eu comi aquilo, de verdade, eu estava pronta para comer. Aí eu me senti um monstro, porque eu falava, nossa, como é que pode? Eu estou comendo o lanche que ela me mandou e agora eu estou com mais fome. Então, leite é igual fruta, se você quiser pensar. Leite e laticínios, em geral, eles são diferentes. Ninguém precisa deles para sobreviver. Agora, se você gostar, ótimo. Saiba que ele não pode ser a base da sua alimentação. E se você tirar a gordura natural desses laticínios, você tem que saber que existe uma troca. Então, tirou a gordura, o que eles vão colocar no lugar? Carboidrato. O que esse tipo de carboidrato vai fazer? Vai fazer um pico maior de insulina. A lactose, apesar de não ser doce, é um carboidrato. Vai te dar fome. Gente, qual é o sentido de comer um iogurte zero para passar sua fome se ele vai aumentar a sua fome? Aí você coloca uma geleia light. Então, assim, é por isso que você tem fome. Se você está seguindo essa dieta que estão te recomendando de cottage, queijo branco, zero, ultra filtrado, você está jogando dinheiro no lixo, porque além de tudo é mais caro. Iogurte é a mesma coisa, iogurte zero. Para que você está consumindo iogurte se o que ele tinha de bom, que era te dar saciedade com a gordura natural do iogurte, você tirou? Exatamente. Então, é um jeito de economizar o seu dinheiro nessa pandemia também. Não escute o que a MS falou sobre laticínios. Se você gosta, come queijo amarelo, iogurte natural, barato, integral, 2 ingredientes. Se tem mais de 2 ingredientes, deixa na prateleira para as pessoas que ainda estão seguindo essas recomendações aí, não deram download na versão atual do que você deve comer. Eu só vou falar uma coisa, né? As pessoas falam tanto de ácido graxo de cadeia curta, fermentado no intestino, principalmente butirato, que é um dos principais. E assim, eu gosto deles, adoro eles, mas uma das maiores fontes de butirato alimentar é a manteiga. Delícia. É uma parte que eles estão mandando tirar do leite. Então... não faz nenhum sentido, né? Alguém quer comentar mais alguma coisa a respeito das gorduras? Eu gosto muito desse tema, sou empolgado. Então vamos para a próxima. Uma coisa, eu acho que a gente só faltou uma coisa aí do leite. O pessoal que recomenda, tem os adeptos ao leite, né? Eles falam do cálcio.
E aí é legal falar que a absorção do cálcio vinda do leite é a pior que tem, né? Aí você vai ver a quantidade de fósforo, de outras coisas que, né? E como que é a absorção desse cálcio? Não é o melhor alimento para te dar cálcio. Quem gostaria de comentar sobre esse assunto? Tem alimentos muito, gergelim, que é muito fácil de fazer. A gente pode fazer um patê maravilhoso, que é uma gordura, a gordura do bem, e que tem uma absorção de cálcio muito melhor, né? Eu acho que a gente pode complementar em relação a essa questão do cálcio também, porque assim, tem a questão da biodisponibilidade, da presença dos antinutrientes nos vegetais, então a gente pode comentar também a questão do caldo de ossos, né? Que é se você acrescentar um pouco de vinagre, que é uma base ácida, a gente consegue extrair muitos sais minerais e ter aí uma bebida que inclusive pode ser usada num jejum metabólico, né? A Ira pode falar um pouquinho sobre isso. E não só isso, mas complementar uma boa necessidade que a gente tem desse mineral. Muito bem lembrado. Eu sou fã número 1 de caldo de osso. É uma receita que sai, assim, a receitinha para os meus pacientes vai um monte de coisa natural, né? Feito em casa. Metade da lista é só coisas feitas em casa. E o caldo de osso é um deles. Eu tenho até um vídeo que eu mando para o paciente falando como fazer o caldo de osso em casa. Caldo de osso é super barato, o osso é dado no açougue, porque, né? E o caldo de osso, além de tudo isso que você falou, ele é um super reparador da nossa mucosa, dessa barreira do intestino. Então, eu adoro, eu acho muito bom. Inclusive, é super saudável para crianças, então dá para você fazer uma grande quantidade, congelar, dá para você adicionar na comida das suas crianças. Inclusive, meus filhos, quando eu estou de jejum prolongado, eu fico brava, porque a minha única refeição é o meu potinho de caldo de osso e eles roubam metade. Porque as crianças gostam, é gostoso, além de tudo, você consegue aproveitar os alimentos até o fim. Além dele dar um conforto durante o jejum intermitente, ele também é uma fonte absorvível, absorve melhor os nutrientes extraídos do osso nesse caldo do que tomar cápsulas. E a gente tem mania, que é o que o Marcelo falou, de acreditar que tudo que vem da tecnologia, do potinho, da farmácia, é mais saudável do que o próprio alimento. E não, o jeito que a gente extrai os nutrientes, micronutrientes do caldo de osso, a gente absorve muito melhor do que por cápsulas. Então, caldo de ossos... E, ó, gente, eu não sei se vocês estão reparando, mas todas as recomendações que a gente está falando aqui são boas para o seu bolso e para a sua saúde. Não sei se vocês para a pele também, né? Fora que o caldo de osso ainda é rico em colágeno, ele melhora a pele, melhora articulações, né? É um alimento, assim, que eu realmente, cara, não pode faltar. Isso que a Maíra comentou, porque a gente tem conversado sobre isso, uma bandeira que a gente tem que levantar é isso, de tornar mais, devolver autonomia para o paciente e ensinar que o que ele tem à disposição é superior ao que ele tem que comprar na farmácia. E com relação ao caldo de ossos, claro, eu acho que é um queridinho de todos nós, mas não esqueci que a própria carne é uma fonte rica de cálcio. O sarcômero trabalha à base de influxo e fluxo de cálcio. Então, quem se alimenta de produtos animais, em geral, já não deve ter problema de absorção de cálcio, já que o cálcio da carne ele também é plenamente digerível e absorvível. Então, é uma discussão assim que se diminui quando a gente tem uma dieta onívora com um viés mais... E complexo vitamínico é víscera. Então, a víscera, apesar de não ser muito popular, se você aprender a disfarçar o gosto, se você não gosta, por exemplo, colocar um gorgonzola junto com o fígado bem fritinho, é um jeito de introduzir o complexo vitamínico natural e muito mais barato do que comprar o complexo vitamínico na farmácia. Então, para crianças, inclusive, é muito saudável. Eles adoram coraçãozinho de... Criança costuma coraçãozinho de frango. E isso a OMS não falou em incluir vísceras. Vísceras são baratas, acessíveis a toda a população e uma forma natural de aumentar a densidade nutricional dos alimentos. Só uma dica prática para quem tem dificuldade de colocar vísceras na alimentação é mandar colocar junto na carne moída, que a gente faz várias receitas e pode colocar junto ali rim ou fígado ou moela junto, moe junto 100 gramas para cada quilo e vai aumentando, fica top, show. Gente, eu vou me despedir de vocês. Tá na hora de colocar já. Amor, Joana.
Eu vou estar no Instagram do Henrique vendo vocês, mas eu vou ter que ir. Beijo. Tchau, Ana. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite. Vamos então aproveitar aqui e passar para essa recomendação da questão do sal e do açúcar, né? A recomendação da OMS foi: limite a sua ingestão de sal para menos de 5 gramas, ou seja, 1 colher de chá por dia de sal iodado, e limite a sua ingestão de bebidas açucaradas ou refrigerantes e outras bebidas ricas em açúcar, como sucos de fruta, concentrados de suco de fruta e xaropes, e leites saborizados ou bebidas lácteas. Essa foi a recomendação nesse slide que a gente tem aí. Eu acho que aqui, assim, vamos começar pela parte que eles acertaram, né? Boa, né? Para não só... Já que eles sugeriram para a gente comer menos açúcar e menos bebidas açucaradas, e por incrível que pareça, incluíram dentro das bebidas açucaradas o suco de fruta. Né? Então, legal. Foi um acerto. Né? Mas agora, falando sobre a questão do sal, quem gostaria de comentar sobre isso? Cara, a questão do sal me preocupa, sabe? E eu me preocupo com a questão do sal já há muito tempo, porque vamos concordar que ninguém precise se encher de sal, tá bom? Mas, se você pensar que a absorção de aminoácidos no intestino depende de sódio, a absorção de iodo na tireoide depende de sódio, o sódio é um eletrólito tão importante no nosso organismo, essa neura anti-sal, ainda mais você vendo que os estudos mostram que a sensibilidade ao sódio relativa à hipertensão é para uma população específica e pequena, eu não sei por que tanta neura em cima do sal. Tá? Eu acho que o bom senso seria o suficiente. Né? A pessoa entender que ela não deve estar se alimentando de sal. Né? Eu acho que seria o suficiente. Mas a grande coisa, assim, eu acho que esse medo do excesso de sódio, ele veio depois daquele boom industrial, da Revolução Industrial, quando a gente começou a colocar sal e açúcar em tudo que é processado para o consumo. Porque é impossível passar de 5 ou 6 gramas de sódio. Na verdade, é difícil alcançar 5 gramas de sal comendo comida de processamento mínimo e temperando com sal a gosto. Quem come comida de processamento mínimo e tempera com sal a gosto deve achar jeitos de aumentar um pouco a ingestão de sódio, dada essa importância que o doutor comentou, assim, o nosso corpo ele é o maior, em concentração, é o eletrólito que mais nos faz falta, e a gente não tem condições de sintetizar sódio, ele tem que vir da dieta. Então, uma dieta de processamento mínimo baseada em carnes e em vegetais precisa ser adicionada de sal para conseguir o mínimo de 1 grama para manter as funções vitais. Agora eu não atendo mais pronto atendimento, mas por muito tempo eu atendia em emergência e não era raro ver senhorzinho, senhorazinha tomando diurético, tirando sal da dieta e chegar com encefalopatia, com desordem mental por hiponatremia. Imagine assim, ó, junta o diurético, junta uma meta de 2, 3, 4 litros de água por dia e retira o sal da dieta, essas pessoas chegavam com alguma coisa em torno de 118 microgramas por decilitro de sódio, quando o normal é em torno de 140. E aí o sensório vai lá embaixo. E o único tratamento que era repor o sal daquela senhora que acreditou que tinha que tirar o sal de tudo e tomar bastante água. Então, sempre a gente recai assim que pessoas saudáveis que se comportam de maneira natural, com adequação biológica, tem muito pouco que se preocupar. Eu acho engraçado quando eu vejo a pessoa vendo quanto tem de sódio na água mineral e comparando se tem 30 miligramas ou 40 miligramas, quando a gente está falando em consumir de 1 a 6 mil miligramas. E a pessoa fica assim, comendo um bauru, comendo margarina, comendo maionese, mas escolhendo a água mineral que tem menos miligramas de sódio. Isso é outra desinformação. Essa história toda do sal ela começou com aquele estudo chamado Intersaltos, que analisou populações de diversas partes do mundo e verificou que as populações que ingeriam uma quantidade maior de sal tinham uma correlação direta com a questão da hipertensão. Eles só esqueceram que o seguinte, dentro desse estudo Intersalt, eles analisaram também algumas populações de tribos indígenas da América do Sul, entre eles os Tissimane, os índios Xingu aqui no Brasil e tudo mais. E eles viram que esses indivíduos comiam pouco sal. Quando você tira os indivíduos que comiam pouco sal, como essas tribos, mas que tinham muito menos estresse,
que não tinham poluição da cidade moderna, não se entupiam de carboidrato refinado, quando você tira essa população, você observa que o problema não é o sal. A correlação é feita com o carboidrato refinado. Tanto é que o carboidrato refinado é um dos fatores que, aumentando a insulina, mexe no eixo da aldosterona e faz com que você retenha mais sódio. E todo mundo já passou por isso, todo mundo que está assistindo a gente já passou por isso. Vai numa pizzaria para comer um rodízio de pizza e no dia seguinte a aliança não sai do dedo, de tão inchado que está e de retenção de líquido. Tanto que isso é o dramático do início de uma dieta de menos quantidade de carboidrato, mais low carb, que tende a ser uma enxurrada, assim, sai bastante sal, bastante líquido, às vezes até com sintomas, dor de cabeça, cãibra, tudo, justamente porque o que retia o sódio não era o excesso de consumo, mas a retenção via hiperinsulinemia e o eixo hormonal de controle do sódio. Verdade. Então, é assim, a gente não pode dizer que a OMS não está sendo incoerente, né? Porque ela recomendou 180 gramas de grãos, né? Então ela está recomendando pouco sal. Então, isso há uma certa coerência. Uma coerência errada. Estou partindo do pressuposto errado, né? E é interessante, né? Só para ficar claro para quem está nos escutando, nos vendo, que o Marcelo falou rapidamente uma coisa, mas eu acho que é importante a gente frisar isso, que é o seguinte: a gente tem mecanismos no nosso corpo para lidar, para manejar com o excesso de sal, mas a gente não tem mecanismos para lidar com a escassez de sal, né? Então, a gente tem toda essa questão. Sensacional. A gente tem essa questão da recaptação tubular nos rins, né? Aldosterona, insulina. Se a gente não atrapalha com esse eixo, se deixa bonitinho, o nosso sódio ele vai estar tranquilo, né? Se a gente um dia ou outro comer por excesso, vai lá no churrasco e come aquelas pedras de sal grosso junto com a carne, nosso corpo tem mecanismos totalmente evoluídos para lidar com esse sal, né? E tem uma outra coisa interessante também em relação à questão do sal, que foi isso que o Marcelo falou da questão do alimento industrializado, que é onde está a maior parte do sal. Mas isso que você falou é muito interessante, João, porque se você pegar e salgar demais um alimento, você não come. Mas se você colocar muito açúcar no alimento, você come mais. Né? E se não consegue comer com muito sal, mas que é o truque da indústria, aí coloca bastante açúcar, também aí já se torna palatável, hiperpalatável de novo. Exato. Junta gorduras ruins com carboidrato e o sal, tu consegue comer bastante de uma coisa que separado jamais conseguiria comer, né? Exatamente. É uma questão bem interessante isso aí do metabolismo do sal. Alguém quer tecer mais algum comentário para a gente partir para o último slide? Você vê que o nosso organismo, talvez até pela questão evolutiva e pela exposição que havia, a gente não tem sistema de contingência adequado para excessos de açúcares, né? Então, assim, quando a gente entra no excesso, a gente vai bagunçar o sistema insulínico glicêmico, vai bagunçar a resposta leptina, e isso tudo é o fato, claro, de que a gente não tem sistema de contingência para isso. Diferente de como o João falou, sistema de contingência para não perder sal, a gente tem demais, né? E é uma coisa que, ainda corroborando o que o Marcelo também tinha dito, orientação de comer pouco sal, beber muita água, e você sua, urina, tudo mais, perde sódio. Então, é tudo isso aí. Eu acho que é nesse slide que está, não é, Henrique, a questão da meta diária de água, não é isso? De ingestão hídrica? É o próximo. Tá. Então, beleza. Próximo, então, sim, em relação a sal e açúcar, nós ainda temos essas colocações, né? Quando for preparar o alimento, limitar a quantidade de sal e de condimentos ricos em sal, como, por exemplo, molho de soja e outros. Limitar o sal a 5 gramas por dia, foi aquilo que a gente já falou. Evitar snacks ricos em sal. Limitar a ingestão de açúcar e quando for comer frutas ao invés de snacks doces. Eu acho que, Henrique, só para fechar então essa parte, e juntando tudo que a gente falou, no final a gente volta para a mesma estaca. Se melhorar a qualidade da comida e a abstenção desse excesso de comida processada, nada disso precisa ser levado em consideração. Se a pessoa se alimenta de comida natural, de processamento mínimo, mesmo comendo as suas frutas ali, não vai errar tanto na quantidade de carboidrato e também não vai errar se salgar a gosto uma comida natural. Então, o que a gente tem que entender é que o fechamento desse slide
é entender que a gente só vai errar e se preocupar com o excesso quando basear a alimentação em produtos processados. Então, a recomendação correta simplesmente é esqueça isso e se alimente de comida de processamento mínimo, está resolvido. Está resolvido, exatamente. E só para completar aí, que foi muito legal o que você falou, Marcelo, eu acho que essa coisa de processados, às vezes tem alguns temperos que as pessoas acham que não, que isso, mas isso não é industrializado, isso não é processado. Exatamente. Comprei na loja de produtos naturais um lemon pepper. Então, assim, eu estava fazendo uma dieta de eliminação numa paciente, ela estava indo super bem, de repente, ela falou, nossa, doutora, mas estou fazendo tudo o que você falou, mas eu comecei a ter sintomas de novo. Então, a gente já estava uns 15 dias. E aí eu falei, mas peraí, você está colocando algum tempero diferente? Nossa, tô. Eu descobri o lemon pepper. Aí eu falei, putz, não todo lemon pepper, a não ser de umas 2 marcas que eu já encontrei, que eles não têm glutamato de sódio. Então, todos têm. Então, tem coisas que são carregadas. Os temperos, às vezes a gente não fala tanto assim, mas os temperos naturais, tinha sido falado de alecrim, orégano, os temperos naturais, eles são fundamentais, têm inclusive uma bela densidade nutricional e efeitos bioquímicos, fitoquímicos maravilhosos. Mas então eles têm que fazer parte a erva em si, o tempero em si, e não o condimentado e industrializado. E até às vezes a gente esquece de falar da importância dos temperos para a saúde como um todo. Isso, de repente, a gente marca para falar em outro momento também. Nossa, isso né? Tem uns que são bons para ajudar a produzir enzimas. Com certeza. E substituem, de novo, aquela questão dos suplementos. Assim, buscar potência antioxidante, imunológica em suplementos, podendo ter, como a doutora Maíra, no fundo de casa, uma hortinha com o que existe de melhor de antioxidantes. Exato. E ainda é uma super terapia, que você põe até a criançada para colher, para cuidar, para regar, né? Para mexer na terra, que já é parte do tratamento. É isso aí, perfeito. Legal. Sobre alguém queria mais algum comentário para passar para a água? Vamos sobre passar. A questão da água, né? Tomar de 8 a 10 copos de água todos os dias. A água é sempre a melhor escolha. Você pode também comer frutas e vegetais que contenham água e consumir outros drinks, como, por exemplo, suco de limão diluído em água e chás ou café sem açúcar. Evite muita cafeína e sucos de frutas adoçados, xaropes, suco de frutas concentrados e outros drinks que contenham açúcar. Eu queria dar meu input inicial, Marcelo, só dizer assim, tá bem. Que momento da nossa evolução nós chegamos que a gente precisa dizer quanto de água a pessoa tem que ter. Isso. Além disso, Henrique, eu repercuti essa semana no meu Instagram um estudo que eu tinha repercutido há bastante tempo, onde que isso já foi testado, um estudo clínico randomizado, mostrando que o melhor controle da ingestão hídrica foi o sistema de livre demanda. Foi o que mais ajustou parâmetros de volemia, tendo o menor índice de hiponatremia e hipernatremia, foi simplesmente deixando o grupo controle beber à vontade. Foi o melhor grupo, foi o melhor controle, sem nenhuma meta diária. Então, isso é completamente fake, a questão aquela dos 2 litros por dia, 3 litros por dia, isso não tem embasamento científico e, pelo contrário, se basear pela sede e a saciedade, é o que mais dá certo no controle da ingesta hídrica, sem metas. Não, você está falando de 1, 2 litros por dia, eles falam aqui de 8, 10 copos. E lá na faculdade, onde a gente escuta dizer que tem que beber 35 ml por quilo de peso. Não, isso. Para nós também nos fala assim, em torno de 40. Isso assim, ó, eu acho que o Barilli não está aqui, né? Eu até comentei com o Barilli e com o Flávio Barros, mandei para eles ali o estudo, porque assim, tem populações que eles, como são nefrologistas, eles trabalham com populações que perderam esse controle da ingesta hídrica autônoma, né? Então, é claro que tem populações assim que usam certos medicamentos e que tem certas patologias renais que não se aplicam. Mas a gente está falando para a população geral, com a saúde mediana, onde ter uma meta diária certamente não se aplica e pode ser deletério. Concordo com tudo isso. E tem uma coisa a complementar, pessoal. Tem um negócio que me preocupa particularmente, tá? Quando o povo fala em chás. Porque, assim, parece que chás é como se fosse tudo a mesma coisa.
tudo inócuo, né? Então eu estou extraindo ativos químicos das plantas por calor e hidrólise, e isso é inócuo. Assim, vamos tomar qualquer chá, qualquer hora, no volume que a gente quiser. Isso eu acho extremamente temerário, principalmente quando você coloca para a população geral. Não concordo de jeito nenhum e me preocupa bastante. É verdade, você tem toda a razão. A quantidade de fitoquímicos diferentes no chá, se você pegar, por exemplo, o chá de camomila, chá de erva cidreira, que são característicos da nossa... A quantidade de fitoquímicos é gigantesca. E você vai estimular o consumo de coisas, por exemplo, você pega uma gestante que tem que ter cuidado com o consumo de chás, porque tem alguns chás que podem afetar diretamente o bebê, né? Putz, aí você vai ter um problema sério. Né? Realmente... Fica essa questão da crendice popular, né? Mas tem muitos chás com estudos clínicos randomizados demonstrando eficácia e efetividade, certamente. Não é só chegar no supermercado e comprar, tem sua indicação e sua dose, com certeza. Exato, é medicamento, né? Se a gente for pensar, chá é medicamento, né? Então não dá para ser usado de forma inadvertida. O problema é que o pessoal pega um chá que falou que emagrece ou que falou que é bom para a saúde e toma ao longo do dia. Não, aí perdeu. É isso. O resto da vida. O ideal é pegar, assim, ter como costume chás variados, uma xícara ao dia de chás variados, e não sempre o mesmo, né? Porque o problema é tudo quantidade. Eu acredito que chás é excelente fonte de fitoquímicos, mas tem que ser a xícara e, ao longo do dia, chás variados, né? Pessoal, eu queria pedir licença aqui para vocês também, eu vou ter que sair, tá? Mas foi muito bacana estar aqui com vocês e eu vou continuar acompanhando aqui ao vivo também, tá bom? Tá bom. Tchau, tchau, vai com Deus. Só para falar de chá, que tem uma coisa assim, eu fiquei bem assustada. Eu peguei 3 casos de hepatite fulminante pós-uso de chá verde. Então, uma paciente, lá no HC, na USP, uma paciente, ela realmente estava querendo emagrecer, ela ouviu dizer que o chá verde ajudava a emagrecer, ela fazia chá verde e tomava o dia inteiro, então ela não comia, né, e tomava chá verde o dia inteiro. Hepatite fulminante, insuficiência hepática fulminante, tá? Pelo uso do chá verde. Então, realmente tem que tomar cuidado. É interessante porque vocês estão falando de toxicidade e eu recebi, preste atenção, um amigo meu estava com problema de colesterol alto, né? Alto, segundo ele e o médico dele. Na realidade, o colesterol dele estava até mais baixo do que o meu. E eu não estou preocupado com isso. Mas como se fosse um problema, né? Como se fosse um problema. Como se fosse um problema. Mas olha, ele estava tomando um chá de ervas naturais. Ele mandou para mim um pacote do chá. Preste atenção, para você ver como é fácil. E ele é uma pessoa esclarecida. Tá entendendo? Ele não é uma pessoa ignorante que não sabe ler, nada disso. Simplesmente um amigo disse que usou e que baixou o colesterol dele. E o chá tinha o seguinte: primeiro ingrediente, insulina. Tá entendendo? Segundo ingrediente, aí vem aqui algumas frutas, alguns vegetais. Pata de vaca, pau-ferro, pau-tenente, graviola, canal do brejo e berinjela. E esse era o chá para baixar o colesterol que ele estava tomando. Meu Deus. Tem uma coisa interessante para falar. Primeiro que a insulina, né, se fosse absorvido via oral, a gente não ia injetar. Lógico. Sobre esses ingredientes, né, que a gente tem, essa informação que eu vou falar é importante com relação aos chás, mas também com relação aos temperos. A gente tem um ingrediente utilizado muito comum, que é a maltodextrina, que é um carboidrato que vai alterar a glicemia, e muitas vezes você não vai perceber que ele está ali, porque não tem aquele gosto doce característico. Mas é usado em chá, esses chás solúveis, né? Então você vê o chá mais fácil de fazer, é só você pôr na água e misturar. Muitas vezes usa-se maltodextrina ali, e muitas vezes é um dos ingredientes principais. E esses temperos, né, que a gente compra. Então, uma das perguntas que deixaram aqui nos comentários foi se pode comprar lemon pepper a granel, se pode comprar outros temperos a granel. O problema de comprar a granel é que não vem com a lista de ingredientes ali. Então, provavelmente você vai estar comprando maltodextrina, vai estar consumindo maltodextrina ali naquele tempero, que nem vai ser um tempero doce, mas que vai ter maltodextrina, né, que em grandes quantidades. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse ingrediente que está escondido em chás, em temperos, que aparentemente é uma coisa inocente, mas que não é muito legal para a nossa saúde.
É isso aí, é isso aí. Muito bem lembrado. Você sabe que eu conversei com o dono de uma dessas casas enormes aqui de São Paulo, fica lá na zona cerealista, e ele me disse que até, por exemplo, pimenta, se você compra só pimenta, ele falou que a maioria das vezes vem coisa junto ali. Vem glutamato em todos os temperos, assim. Um ou outro ele me falou, isso você pode comprar, que isso é só isso mesmo, eu garanto, eu sei de onde vem. A eficiência do tempero está ligada ao glutamato pelo realce do sabor, né? Aí eles colocam e não botam nem na lista de ingredientes, muitas vezes. E maltodestrina tem até em leite de coco, porque agora está na moda o leite de coco, aí o pessoal compra o leite de coco em pó. O leite de coco em pó, tem algumas marcas super confiáveis que você vê que não tem mesmo maltodestrina. Ele é 4, 5 vezes mais caro. Tem um baratinho, aí você vai ver o que tem junto. Tem um monte de coisa junto ali, não é só, né? Tem um monte de maltodestrina, porque, claro, dá um docinho, dá um gostinho diferente, né? E a pessoa e acresce de volume, né? De peso para nós. Agora, ô Lu, olha que engraçado, né? Por mais que possa haver algum bom, será que ninguém estranha em achar leite de coco em pó? Será que ninguém estranha? Sabe que eu estava justamente pensando isso. Assim, a gente sempre erra quando se afasta do natural, né? Quanto mais longe do adequado biologicamente, maior a chance de dar problema. Por que a gente tem essa tendência de buscar tão longe, né? A gente se afasta tanto. Eu estava pensando justamente isso, Adolfo. Olha, Marcelo, isso parece que tem a ver com essa ideia de gourmetização, né? Eu gostei que algum de vocês comentou sobre desgourmetização, que eu acho que é excelente. Quanto mais a gente puder se aproximar do básico, do fundamental, melhor para nós. Eu lembro da minha avó, das minhas tias, fazendo leite de coco em casa para fazer as receitas. Aqui na Bahia usa muito, né? Então, quando eu olho para um leite de coco em pó, isso dá um nó na minha cabeça. É um negócio muito estranho. Dá um mal-estar, com certeza. Então, assim, eu falo para as pessoas, você vai fazer leite vegetal, mas o ideal é fazer na hora, né? Você põe à noite para ficar de molho e aí depois você bate ele, é tão fácil. Ainda você usa o resíduo que sobrou para fazer um pãozinho low carb. Então, é muito fácil de fazer em casa. E outra, quando você... e até as farinhas de amêndoa ou de linhaça, o pessoal gosta de comprar pronto. E uma vez você abriu a linhaça, ou a amêndoa, você rança, aquela coisa de oxidar, né? Então, o ideal é fazer na hora, né? Claro que dá um pouquinho de trabalho, mas é tão gostoso. Mas, assim, é isso que o Adolfo está falando. Eu acho que isso a gente pode começar a fechar agora, né? A gente já está indo para 2 horas de live, né? Então, acho que tá bom da gente encerrar. A gente terminou todas as diretrizes, todas as orientações. Acho que foi muito, muito produtivo esse nosso papo. Né? E eu queria agora, vamos ver se a gente consegue fechar, cada um dando aí uma mensagem final, né? Do que você espera, do que você está pensando e o que você tem, como pode encontrar em cada uma das redes sociais. Né? Quem gostaria de começar? Tá só você, Luciana, aqui de mulher, então, ladies first. Começa a Lu, que nós somos cavalheiros, nós somos cavalheiros. Obrigada. É que meus filhos já são bem mais velhos, tem um morando em Israel, a outra tem 16 anos, já o meu filho vai fazer 20, então eu não preciso correr para o almoço. Então, mas foi muito legal, gratidão enorme por participar, acho que foi realmente muito produtiva e vai ser um prazer, se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, @doutora DRALU Sampaio no Insta. Pode fazer pergunta no direct e a gente responde na medida do possível. Gratidão. Doutor João. Vamos lá. Nosso hacker, né? Hacker e biohacker. Exatamente. De primeira. Vai ficar salva por 24 horas e depois eu vi alguém comentou aqui que já dá para mandar direto para o IGTV. Então, se for o caso, a gente manda também. E a gente vai tentar colocar no YouTube, para você ver com calma também. Eu e o Henrique, a gente deve acabar transformando essa live num podcast também. Então, vai estar disponível. E o meu Instagram é esse que vocês estão assistindo na live, @doutor.joão.vitor. Show de bola. Doutor Adolfo. Pessoal, olha, oportunidade ímpar estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz, tá, de estar participando do grupo e de ter participado dessa live com vocês. Eu acho que a gente tem que fazer isso, faz parte do nosso dever moral, tentar
esclarecer as pessoas tudo que a gente puder, tá? Então, estou à disposição, inclusive outras que forem marcar, já estou dentro e vamos brincar todos juntos, tá certo? Fico muito feliz de encontrar vários colegas extremamente capacitados e todos defendendo bandeiras parecidas. Quem quiser tirar dúvida também estou à disposição. Na verdade, tem 2 perfis. Tem o perfil da minha clínica, que é o Clínica Salos, com 2 L's e U, né? Clínica Salos. E tem o meu, que é o DR Adolfo Duarte. Então, estou à disposição sempre, quem quiser tirar dúvida. E, pessoal, satisfação demais. Muito agradecido a todos que nos assistiram e a vocês pelo convite e por essa oportunidade. Show de bola. Doutor Marcelo. Maravilha, maravilha. Estava escutando aqui todos falar, estava pensando desde ontem, eu vendo conforme a gente ia colocando as descrições de cada um para se apresentar aqui hoje, como a gente pode, de várias áreas e com vários entendimentos diferentes, falar sobre a mesma coisa, o que torna até, para quem está nos conhecendo, assim, mostra como é possível se adaptar com o seu próprio estilo de vida e achar o seu melhor caminho, porque não existe uma verdade única e sim interpretações diferentes, né, de várias pessoas. Da minha parte, o que eu gostei foi tu já me conhece, sabe que eu trabalho com essa história da interface entre o estilo de vida e o ambiente metabólico e os desfechos de saúde, e não foi nada diferente do que a gente falou aqui, que está nas nossas mãos trazer para a vida atitudes que tornem possível ter mais saúde, longevidade. Acabou já, né? Acabou. Então tá, mas é isso, pessoal. Para mim foi muito bom. Também já toquei qualquer outra. Vamos adiante. Pois é, eu queria encerrar só com uma frase, que é uma coisa que eu carrego comigo sempre. A simplicidade é o máximo da sofisticação. Eu acho que é uma frase do Leonardo da Vinci. Eu acho que essa frase... Eu acho que é para o momento, né? Sensacional. Resume tudo que a gente conversou. Foi excelente. Gratidão, pessoal. Maravilha, senhores e senhora. Muito obrigado. Nossa, como eu fico feliz da gente ter batido esse papo aqui. Transformei em podcast, João vai transformar em vídeo no YouTube. Vamos espalhar essa mensagem, porque eu acho que é isso aí. Essa é a nossa missão. Como disse o Adolfo, é a nossa missão, nosso moral de estar levando essa informação boa para todo mundo. Obrigado pela participação de todos. Muito legal. Obrigado, pessoal. Bom domingo. Bom domingo. Tchau. Tchau.